Fala, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso talk show Siga com Sabedoria. Você sabe que o nosso propósito aqui é desenvolver os nossos investimentos aplicando as sabedorias e conhecimentos na nossa vida, na vida de outras pessoas. E se você quer, de fato, ser transbordado com sabedoria do dia de hoje, fica até o final, nos acompanhe, porque vai ter um papo muito bacana com o nosso convidado essa noite. Siga com sabedoria, siga com saber. Siga com sabedoria, siga com saber. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Dr. Guilherme Campos. Dr. Guilherme é médico reumatologista, uma trajetória marcada aí com muita disciplina, muitas experiências de vida dentro da sua formação acadêmica. Um profissional que tem muita história para contar. E eu queria já, Guilherme, passar a palavra para você. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência, contar um pouco de como é que está a sua jornada, né, até aqui com a medicina. O Carlos, primeiro agradecer, cara, pela oportunidade. Eu te confesso que eu já estou acompanhando um tempo o seu trabalho aí. Na hora que você me mandou a mensagem, eu falei assim, para ontem, a hora que você quiser. Obrigado. Cara, porque assim, contar história é comigo mesmo, cara. Então, meu nome é Guilherme da Silveira Campos, eu nasci ali na Grande Vargem Alegre, mais um, capital. Né? Sou filho do Ney Frank, da Dona Maria Conceição, que eu tenho eterna gratidão assim pelos meus pais. Saí de Vargem Alegre, formei em medicina, fiz a residência de clínica médica no Exército, reumatologia na UFRJ, e o sonho de adolescência ali, de criança, se eu fosse médico, era voltar para a região, e estou hoje lá no Márcio Cunha, exercendo a função de hospitalista, né? Todos os dias pela manhã, sou plantonista da UTI e estou no meu consultório todo dia à tarde, graças a Deus, exercendo a reumatologia, que é a especialidade que eu escolhi, né? Adoro ali estar na enfermaria todo dia de manhã, vendo o paciente internado, pesquisando, investigando, tentando achar a melhor forma de dar alta para aquele paciente, e à tarde o ambulatório, onde chegam os pacientes com as questões reumatológicas para a gente poder tentar resolver, né? Bom, aqui no Siga com Sabedoria, a gente começa entendendo um pouco de qual que é a sabedoria que te guiou nesse contexto todo. E eu queria saber se você tem, assim, algum conselho de sabedoria, ou algum conselho que você recebeu, seja de algum familiar ou de algum amigo, alguma coisa que você traz da sua carreira ou da sua jornada de vida até hoje que marcou, de fato, que você possa compartilhar conosco? Rapaz, tem tanta coisa, mas assim, eu nas minhas orações, cara, baseado na experiência que meu pai e minha mãe passavam para mim, eu sempre pedi a Deus sabedoria. Mas sabedoria de Salomão, não para ficar rico como Salomão foi. Eu pedi a Deus sabedoria para resolver os conflitos do dia a dia, sabedoria para poder ser um bom médico, sabedoria para poder prover para minha família, para fazer o meu casamento dar certo cada dia. Então eu tenho orado a Deus pedindo todo dia sabedoria e discernimento. Mas o que eu posso falar com as pessoas hoje que perguntam para mim, vendo o que o meu pai entregava no trabalho dele, o que a minha mãe entregava no trabalho dele, e eu via isso dentro de casa, não por palavras que eles falavam. O meu pai foi o melhor marceneiro que eu conheci. A minha mãe foi a melhor professora que eu conheci, e gestora, ela foi diretora de escola. Eu via as pessoas elogiando o trabalho do meu pai como marceneiro, via as pessoas elogiando o trabalho da minha mãe como professora e diretora, e aquilo me incentivava a ser bom no que eu me dispunha a fazer. Então, a gente estava conversando aqui assim, vai fazendo o melhor todo dia que você pode fazer. Em algum momento o sucesso vai cair no seu colo ou o seu sonho vai realizar. O problema é que às vezes não entende que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Isso é verdade. Mas você tem que estar ali fazendo o melhor para quando a sua oportunidade chegar, você estar preparado para ela, não deixar passar, entendeu? Então, na verdade, as atitudes dos seus pais, né, que foram exemplos ali nessa questão de conduta e sabedoria que você desenvolveu até hoje. Eu tenho uma veneração assim, muito absurda com o padrão de vida que o meu pai e minha mãe levou, de uma vida simples, tranquila, valorizando o trabalho. E não estou falando do ponto de vista de ganhar dinheiro. A gente teve uma vida que não faltou nada lá em casa, nós nunca passamos fome, tivemos dificuldade, meu pai em algum momento perdeu tudo, depois a gente pode entrar nesse detalhe, mas eu lembro do meu pai acordar todo dia de manhã trabalhando, e quando alguém chegava para ele dando um feedback de que o trabalho dele
foi legal, que ele entregou um bom trabalho, eu não via ele comemorando aquilo ali, às vezes, na frente, mas eu vi o orgulho dele dentro de casa, de falar, pô, fulano, eu entreguei para ele, ele está muito feliz com o trabalho. Isso é bom. Então, ele pagava as contas, vivia a vida dele, sem ostentação, sem sobrar dinheiro, mas ele fazia o que ele gostava. E ele vibrava muito com os resultados do dia a dia dele. Então, na medicina, eu acabei vivendo isso. Eu não fiquei preocupado em ganhar dinheiro. Eu não entrei na medicina inicialmente querendo melhorar de vida, óbvio, mas eu comecei a ver que eu precisava ser bom médico e as coisas iriam acontecer. E hoje eu falo com você que eu comemoro todo dia resultado de trabalho. Não falo do ponto de vista financeiro. É muito bom quando você consegue dar alta para um paciente que você fala assim, cara, todo mundo falou que esse paciente talvez não ia sair, todo mundo falou que esse paciente ia ficar sequelado, mas a gente conseguiu melhorar essa pessoa e devolver ele para a família. E isso, assim, é lógico que eu preciso do dinheiro para prover a minha família, para ter meu estilo de vida. Mas isso é um detalhe, cara. Eu te falo que a motivação profissional hoje, ela te joga. Porque tem hora que dá vontade de jogar tudo para cima que você está cansado. mas quando normal, você chega. Tem dia que você está morto, cara. Aí parece que Deus fala assim, cara, vai chegar um casinho para você resolver, para você poder ver que você precisa continuar nesse caminho. Aí acontece esse tipo de coisa, você lava a alma. E você citou Salomão aí, você é um leitor de provérbios? Cara, eu já li a Bíblia toda 3 vezes. É mesmo? Mas aquela leitura do leigo, né? Hoje eu já leio com mais sabedoria, porque eu tenho mais conhecimento de estudo bíblico. E a minha mãe fazia eu decorar provérbios. É mesmo? Cara, a minha mãe fazia culto doméstico com a gente lá em casa, onde a gente orava e fazia a leitura bíblica. Então, para sair para a rua, você tinha que decorar algum versículo. Não. Então, você vai falar um versículo decorado aqui o versículo que me acompanhou a vida inteira era: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Esse aí, eu carreguei ele para a vida inteira. Eu vou fazer os meus planos aqui, eu vou fazer tudo para dar certo do jeito que eu quero. Mas, se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Cara, e eu levei isso tão assim a vida inteira, que eu já me frustrei várias vezes, mas hoje, olhando para trás, cara, eu vejo assim, cara, graças a Deus que não deu do jeito que eu queria. Foi do jeito que Deus quis, cara. Depois eu entro nessa seara porque eu planejei fazer um curso, aí fiz outro, eu queria ir para um lugar e fui para outro. Então, tipo assim, até eu chegar aonde eu estou vivendo hoje, que era o meu sonho, que era voltar para a região, eu ia para a esquerda, Deus me mandava para a direita. Eu ia para a direita, Deus me mandava para a esquerda. Então, eu ia decorando os versículos e trabalhava isso. Sempre orei muito, apesar de um tempo eu fiquei um pouco mais afastado da igreja, mas a minha fé eu nunca perdi, né? Tive uma criação na presbiteriana. A minha mãe, ela ensinou para a gente muitos valores bíblicos ali, de você fazer o que é certo, independente. Ninguém está vendo, cara, mas é sua consciência. E você, como cristão, Deus agrada desse tipo de coisa que você está fazendo? Você está fazendo uma boa ação para Deus ou para aparecer? Então, você tem que estar sempre assim, se policiando em relação a isso, entendeu? E eu sou caçula de 5 irmãos, então eu falo que eu fui educado não pelo meu pai e pela minha mãe. Eu fui muito abençoado pelos 4 irmãos que eu tive. O Ney, a Marinês, o Léo e o Alisson foram verdadeiros pais para mim na adolescência, porque às vezes aquela cultura antiga do pai e da mãe que você não conversava muito, você abria muito, você tinha muito respeito por eles e medo. Eu conversava assuntos com meus irmãos que eles me falaram, cara, meu pai não vai sendo seus mentores nesse contexto. Então, o meu mentor direto na medicina é o Alisson, que é o meu irmão médico. Eu fiz medicina por influência dele e adotei um padrão de medicina no que eu via ele praticar. Eu saía da faculdade e chegava aqui e ia acompanhar ele no municipal onde ele trabalhava. E o jeito que eu vi ele tratar os pacientes, eu quero ser assim. Quero ser esse cara que chega, que conversa, que encosta, que motiva o paciente, que trata com humanização. E tenho tentado. Tem dia, cara, que você está mal. Mas um dia que você está com a cabeça quente ali, que talvez você não conseguiu prestar para o paciente, às vezes, aquele atendimento humanizado, você tem o amanhã para ir lá pedir desculpa e entregar o dobro para ele que você não entregou no dia anterior. Essa é a vantagem de você estar ali na enfermaria todo dia. Talvez hoje eu deixei a desejar, mas amanhã eu compenso, e talvez aquela má impressão que o paciente ficou para mim no dia, porque eu estava mais sobrecarregado com o problema do outro paciente, no dia seguinte eu já chego lá e penso, não, esse paciente eu tenho que ir lá conversar com ele, pedir desculpa porque eu não conversei direito com ele, não tirei a dúvida da família direito.
Então você tem que estar ali sempre tentando melhorar. É. Mas assim, cara, decorei 10 mandamentos, decorei as as bem-aventuranças, adoro ver pregação bíblica, sabe? Porque Bom. o cristianismo, assim, para mim, é muito importante para exercer a medicina que eu exerço hoje. Não, bacana. Eu quero aprofundar mais esse contexto contigo, mas antes, você é natural de Vargem Alegre. Isso. E eu sei que lá tem uma safra, né, entre aspas, uma safra de médicos. O lugar para ter médico é lá, né? É uma cidade pequena, né, mas que tem uma influência muito grande. Eu queria entender um pouco como é que é essa dinâmica lá, assim, todo mundo é parente? Como é que é a dinâmica disso? Por que forma tanto médico lá? Cara, Vargem Alegre tem muita gente que é parente mesmo, assim. Mas lá existe um legado onde as pessoas conseguem provar que, apesar da sua dificuldade financeira, você pode vencer na vida sendo médico ou não. Vocês veem muitos médicos, mas Vargem Alegre forma muito advogado, muito professor bom. Da minha época de colégio, eu tenho colegas que formaram comigo, estudaram comigo em Vargem Alegre, que foram para ciências exatas na Unifesp, na Unicamp. Esses caras estão morando na Europa hoje, né? Bacana. Eu sei dos médicos porque é a nossa área a nossa área saúde, aqui, né? Exatamente. Mas assim, Vargem Alegre hoje... Mas Existia uma cultura lá de estudar. O primeiro colégio de Vargem Alegre foi fundado por um pastor presbiteriano que levou esse colégio para Vargem Alegre. E lá o pessoal começou a estudar. O doutor Reginaldo Machado foi o primeiro médico de Vargem Alegre. Ele saiu de Vargem Alegre para fazer medicina. O meu pai estava indo com ele e meu pai desistiu porque ficou com saudade de casa e achou que não ia vir e acabou vindo abrir o negócio dele. Ele fala, ó, poderia ter feito uma engenharia, não sei o quê e tal, mas acabou que ele não foi. O Reginaldo formou em medicina e foi recebido em Vargem Alegre na época como se fosse uma festa, assim, campeão da Copa. Fizeram uma festança. Dali em diante, gerou-se uma cultura de que é possível você sair ali da região de interior, desfalcado, na desvantagem, porque a gente não tinha um acesso a um colégio bom como outras pessoas, a gente não falava inglês fluente como várias outras pessoas, mas que era possível. E o doutor Reginaldo comparava, no Encontro Nosso dos Médicos, ele usou uma expressão que é o seguinte: o cara que cresceu na cidade grande, estudou em colégio bom a vida inteira, fala 2 línguas, é como se fosse um pato. Você vai jogar ele na água, ele vai nadar do outro lado, brincar e tal, e vai brincar, ele vai sair, vai atravessar a lagoa nadando. O varjalegrense é o frango. Você vai jogar ele dentro da lagoa e vai nadar com dificuldade, bater na asa ali no sacrifício, mas não vai morrer afogado não, ele vai sair lá na frente igual o pato, com mais dificuldade que o pato saiu, mas vai sair também. No final das contas, os dois atravessaram e chegaram no mesmo ponto. Certo. E eu lembro disso como se fosse ontem, porque quando eu estava na faculdade, mesmo sendo um cara criado na roça, que estudou em colégio público, que não falava o inglês fluente, eu estava no mesmo ambiente do cara que teve a melhor educação a vida inteira. E uma vez que eu comecei a andar com os caras, tá todo mundo igual. É verdade. E aí, em Vargem Alegre, você começa a fazer essa cultura. Então, você está ali. Até os 15 anos, você é meio que doutrinado a estudar para ir para o Colune em Viçosa, que é um colégio público federal que aprova muito. Uhum. Passou no Colune, vai fazer o 1º, 2º e 3º ano num colégio federal, que vai te possibilitar disputar de igual para igual com com quem estudou em colégio particular a vida inteira. Se você não passou, você vai ficar ali em Vargem Alegre, mas fazendo um pré-vestibular à noite. Fez 18 anos, a galera do Colune vai passar, porque ele vai ter acesso a um colégio de qualidade, colégio público. E a galera que não fez Colune vai entender que se ele fizer 3, 4, 5 anos de pré-vestibular bem feito, que foi o meu caso, se dedicando, ele também vai passar. Então, gerou-se um ambiente propício da sociedade de Vargem Alegre de estimular a educação. E aí a gente treina também. Eu consegui o FIES assim, fiz isso e consegui o FIES. Você vai ter que fazer a mesma coisa. Então a gente começava a ajudar o outro. É como se a gente desse uma consultoria do que ele precisava fazer para passar no vestibular. Se passou na federal, ótimo. Uma comunidade organizada. Cara, é unida, impressionante. Né? Nós temos uma associação em Vargem Alegre que chama a Associação dos Médicos e Amigos de Vargem Alegre. Cada um contribui mensal com um valor financeiro pouco. A gente quer ampliar isso mais. Inclusive, eles me colocaram como presidente lá atualmente. O que a gente faz hoje lá? A gente paga um curso
pré-vestibular para os alunos do terceiro ano de Vargem Alegre, para eles poderem focar no Enem. Sim. Então, o aluno está no colégio público e faz um curso que a gente paga para adicional eles. ali. E nós temos um acadêmico de medicina, que esse menino, a história dele é linda. Ele é um menino trabalhador, de família muito humilde, morava numa casa de 3 cômodos. Eu fui lá na casa dele conhecer ele de perto, que eu já sabia da história, mas eu queria ver de perto. E esse menino, cara, ele trabalhava descarregando tijolo, trabalhando com esse negócio. Esse menino ele passou num vestibular na faculdade particular. E ele não conseguiu passar na federal. A gente, sensibilizado, a gente conseguiu mandar ele para a faculdade. Ele conseguiu o desconto de 50% na faculdade pela questão social que a faculdade deu para ele e conseguiu o FIES de 50%. Então, ele não paga a faculdade e a gente custia o custo de vida dele. Então, um cara carente de Vargem Alegre, que fez o mais difícil, que é passar no vestibular. Ele tinha um dinheiro juntado para pagar os 6 meses de faculdade primeiro, até ver se alguém ia ajudar ele. E nós estamos lá empenhados, acho que ele deve formar no final do ano que vem. Está explicado. Vargem Alegre é uma comunidade empenhada em promover educação para a população. Por exemplo, você vê o pai vendendo o pouco que tem para poder pagar a faculdade do filho. Às vezes, aquele colega ali que passou no vestibular, não é só o pai dele que paga a faculdade, tem um tio, uma tia que ajuda, entendeu? E não recebe nada em troca depois, não. Mal é a gratidão mesmo. Mas as experiências de irmãos ajudando irmãos ali são muito grandes. Por exemplo, eu fui o caçula, eu me dei bem. Eu conheço vários casos assim, que o irmão ajuda, não, eu me dei outro, bem. E assim vai. Eu fico sacaneando os caras lá em casa, porque assim, como eu fui o caçula, quando chegou a minha vez, a minha mãe ajudou, os meus 4 irmãos ajudaram e eu tive uma qualidade de vida de faculdade muito melhor do que meus irmãos tiveram, entendeu? Mas eu estudei com a ajuda do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Você citou aí que o Alisson foi um influenciador aí para você escolher medicina. Desde quando veio esse contexto assim, agora eu quero ser médico, vai ser medicina? Rapaz, o Alisson é um caso que tem que ser estudado. Aí é a hora que você vê o quanto que a comunidade e a educação de um pai influencia. O Alisson, meu irmão, ele foi um dos alunos mais, assim, doido da turma dele em Vargem Alegre. Ele só não era pior porque ele era filho da minha mãe, então ele tinha que dar uma satisfação se ele fizesse diretora. Entendeu? Mas ele era o cara que tirava sua nota vermelha. A vida do Alisson era pescar e mexer com tempo de passarinho, aquela coisa toda. E eu ia na mesma onda, porque eu gostava de fazer as mesmas coisas que ele. E aí, quando ele faz 18 anos, ele vai para a faculdade, ele vai para o pré-vestibular e estuda e passa no vestibular, e ele quase passou na Federal de Juiz de Fora na época. E tocou a vida dele. Então, na adolescência, eu ouvia que o meu irmão estudava muito, mas eu não tinha caído a ficha. Quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu cheguei a fazer o pré-vestibular, eu sabia que o meu irmão tinha estudado muito para passar, e na mesma época que eu fui fazer o pré-vestibular, a referência nossa de estudar era o Marconi Franco. Você lembra? O Marconi foi chefe da UTI. O Marconi era o cara que mais estudava. Todo mundo falava assim, o Marconi estuda muito, você tem que ser igual o Marconi estuda muito. Então, eu cheguei lá com a referência do meu irmão e do Marconi. E o meu irmão, quando ele tirava folga na faculdade, que ia visitar a gente na República, ele falava assim, cara, se eu passei, qualquer um passa. E eu falei assim, realmente, porque você era burro pra caramba, bicho, né? A gente falava assim um com o outro. E eu também não sou inteligente, mas você chegou aqui semi-analfabeto, não sabia nem escrever direito. Você mesmo conta a sua história. A galera te zoava que você não sabia nem escrever. E você sentou e quase passou na Federal ainda, porque você... Faltou 2 pontos na época, ele poder passar na época, então eu também vou conseguir. Então eu tinha como referência o meu irmão, ele me convenceu a fazer medicina porque ele estava gostando do curso, você gosta de ajudar os outros, não sei o quê e tal, e falava essas expressões comigo. Então assim, se eu conseguir passar, você passa também. Então eu tinha ele de referência de que era possível passar e tinha o Marconi Franco como referência de um cara que estudava muito. O cara que dava final de semana, em vez de descansar, estava estudando simulado. E aí eu fui morar numa república que no primeiro ano eu ficava no meio. Eu tinha um cara que estudava muito, um cara que não estudava, não queria nada com nada, e eu ficava ali no meio. Quando eu acompanhava o cara que não queria nada, a minha cabeça pesava esse bicho. Sua mãe está gastando dinheiro que não tem aí para te dar uma oportunidade, você não vai render? Aí eu colava com o cara que estudava. No ano seguinte, entrou mais 2 colegas, né? Era o Francisco, que hoje é cardiologista, que já morava comigo, e depois entrou o Fernando, que hoje é pneumologista, e o Otávio, que hoje é cardiologista. Então eram nós 4. Nós chegamos a um consenso de que a República não ia ter televisão.
justamente para focar no estudo. Então, a República nossa era o salto seguinte, dos estudos foi nessa época, então. exatamente, cara. Aí eu fiquei... E eu já tinha na minha cabeça que eu ia fazer 3 anos de pré-vestibular. Mas que eu tinha que estudar muito cada ano. Eu tinha que fazer o melhor cada ano para esse conhecimento ir ficando acumulado, para lá na frente, minha hora ia chegar. E era isso que o meu irmão falava. Não acha que você vai passar de cara, que você está disputando vaga com um pessoal que já está em colégio bom a vida inteira. Entendeu? Então, você tem que correr atrás do prejuízo. Então, eu fiquei o primeiro ano estudando muito. A gente fazia grupo de estudo, se motivava. Quem tinha dificuldade em matemática, era o meu caso, o outro colega tinha paciência para explicar. E qualquer hora que eu dava uma cochiladinha a mais ali, que eu achava não sei o quê, eu vi o outro estudando, bicho, aí minha consciência pesava, eu tinha que voltar. E o medo de todo mundo passar e eu não passar. Aí no segundo ano, a mesma coisa, estudando pra caramba, fazia resumo. Aí no ano seguinte ia usar o resumo para estudar. Eu tinha feito 6 provas, Carlos, no meu segundo ano de pré-vestibular. Tinha tomado pau em tudo. E eu já estava convicto que eu ia para o terceiro, que na minha cabeça eu tinha que aceitar que era o terceiro ano, né? Então eu não tinha tanta faculdade de medicina igual tem hoje. Antigamente, cara, particular, por exemplo, aqui em Minas, era bem mais restrito, 3 faculdades de medicina só que tinha. Verdade. E as federais. Tinha faculdade de medicina só no Rio, particular. E a cabeça nossa era de federal, né? Porque se você fosse olhar mesmo para os olhos ali, nosso de ser humano, você não fazia particular de jeito nenhum, pô. De onde que ia tirar dinheiro? Pai marceneiro, mãe professora, ganhava ali, tinha Mas isso é muita ambição, assim? Eu tenho que passar só se for uma federal, ou era mais por condição mesmo? Eu acho que a minha mãe e meu pai botavam a pressão de que tinha que ser federal, mas sabendo que o plano B ali, se eu passasse na particular, eles iam dar um jeito. Porque se eu entrasse com cabeça de que tinha que fazer, de que podia fazer particular, talvez eu não ia estudar o mesmo tanto. Certo. Então a minha mãe, cara, ela sempre arrochou muito. A minha mãe era o verdadeiro morde-a-sopra. Ela dava uma pancada bem dada, mas depois chegava e te lambia todinho e tal, mas sim, te fazia temer ela, né? E ao mesmo tempo respeitá-la. E aí, cara, eu lembro direitinho como funcionava. Eu tava com a bolsa pronta, olhando passagem para poder ir embora, e pegar o Rio Doce para vir aqui para Icaratinga, que tem tudo. E o meu primo ele me ligou, Guilherme, nós estamos indo para o Rio, tem o último vestibular, a inscrição vai fechar depois de amanhã, faz aí. Eu falei, não, cara, vamos embora, já é terceiro ano, já tomei 6 pau já esse ano. Ele, não, cara, vamos, lá tem vaga, tem fiéis demais. Na hora que ele falou que tem fiéis demais, eu falei assim, não, eu tenho que ir. E aí eu fui, cara, para o Rio, fiz a inscrição, foi eu, o Euler, o Branco, uns colegas nossos de Vargem Alegre na época. Nós chegamos lá na sexta-feira à noite no Rio. Sábado nós passamos o dia inteiro em Copacabana, curtindo praia, que tem tudo. Eu já tava assim, cara, não aguento mais, cara. Eu vou fazer essa prova aqui por fazer e tal. Dormi a noite inteira, sentei lá, fiz a prova. Cara, Carlos, era a minha prova. Até matemática e física, que eram as duas coisas que eram a minha maior dificuldade, caiu exatamente o que eu mais sabia, cara. Eu fiz 80% da prova. Quando eu corrigi o gabarito, eu não acreditava. Todo mundo querendo raspar minha cabeça já, antes de sair o negócio, porque a Vargem Alegre, assim, você tomava um trote bem dado em Vargem Alegre, quando você chegava lá na faculdade, que os caras te davam trote, você já tomou um trote muito pior que a faculdade tinha te dado. Eu tava treinado. Eu tenho esses vídeos e tudo. E passei, cara. E o detalhe maior é o seguinte, naquele período nosso de pré-vestibular, eu falava com os caras, eu vou para qualquer lugar, mas no Rio de Janeiro eu não moro nem de jeito nenhum, porque eu morava em Juiz de Fora, e o Rio era só notícia ruim. Eu falava, Deus me livre morar no Rio de Janeiro, cara. Você tá maluco, lugar violento pra caramba, baleado, não sei o que e tal. Então, assim, aonde eu não... É o que eu falo, eu queria ir pra esquerda, Deus mandou pra direita. O Rio de Janeiro, quem me conhece, os caras devem morrer de rir. Eu falava assim, coitado, os caras estão lá no Rio de Janeiro sofrendo, que eu tinha pavor de... E só passei pra lá. Então, essa fase da minha vida foi uma das fases de grande aprendizado, de entender que você vai crescer na dificuldade mesmo. Por quê? A gente morava de república, não tinha empregada. Então... o morar em república é legal nesse contexto, né? Eu acho que não só pelo fato de você estudar e ter que conviver ali, né, com outras pessoas, mas o ensinamento que a gente tem de vida mesmo. Cara, você tem que se virar, tem que aprender a fazer comida, tem que arrumar suas coisas, não tem pai, não tem mãe mais ali, e você tem que dar seu jeito. Eu acho que como um ensinamento de vida, né, essa experiência ela é muito boa. Cara, isso aí é o que o americano faz. Ele bota o menino pra fora de casa com 18 anos. Aqui no Brasil que a gente fica chocando a galera, né, até mais tarde. Mas assim, a minha mãe me mandou pra fora com 16 anos. Eu morei um tempo em Caratinga, numa república lá. Mas eu acordava de manhã, tinha que fazer o café,
chegava na hora do almoço, tinha que esquentar a comida, que a gente fazia no dia anterior. Porque, por exemplo, a gente tinha uma escala de almoço. Eu fazia o almoço segunda-feira à noite, deixava guardar na geladeira para terça-feira eu chegar e esquentar aquilo e comer. Se eu fosse fazer do início, eu até perdia tempo disso tudo. Então, eu tomava café, ia para o pré-vestibular a pé, chegava, almoçava, meia horinha de cochilo, das 2h até as 11h da noite, tinha que estar estudando, cara. Parava para tomar um cafezinho da tarde ali, buscava um pãozinho, pagar as contas, lavar a roupa. Então, cara, a República me ensinou muito, cara, me preparou muito para as dificuldades da vida, sabe? E era interessante isso, porque assim, tinha dia que você comia muito bem, porque sempre tinha um colega que era bom de cozinha, e tinha dia que você comia muito mal, que era o meu dia. Eu cozinhava, eu fazia o arroz com feijão, que eu achava que estava bom, mas os caras ficavam putos, porque os caras estavam acostumados a fazer, e fazia muito bem. Então, cara, era muito interessante, tinha muita história assim de República, mas eu sou muito grato a Deus por ter me colocado para morar com mais 3 conterrâneos que tinham o mesmo foco do que eu. É bom. Aí fui parar no Rio, caí lá no Rio de Janeiro, lá naquela loucura, cara. E nos bastidores aqui, você comentou que, assim, inicialmente não era medicina que você queria ser atirador de elite. Na cabeça eu ia ser atirador de elite, pô. E depois medicina... eu queria ser exército. Justamente. Exército. Aí que eu quero entrar. Depois da medicina, você foi pro exército. E aí, como é que foi? Pois é, aí é mais uma hora que eu acho que Deus faz as coisas. Porque assim, quem me conhece de infância, eu tinha espingarda, eu atirava pra caramba, eu achava que eu era um sniper, cara. Então a minha onda era o seguinte, era quanto mais difícil o alvo eu acertava, mais eu ficava. E eu tinha a ideia de fazer a AMAN, que era a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu desisti da AMAN, porque quando eu comecei a olhar as provas, era muita prova de exatas que você tinha que fazer para entrar. E eu já via que não ia dar para mim. E aí o meu irmão me convenceu a partir do lado da medicina. Entendi. E eu sempre quis servir o exército. Eu achava legal demais ser do exército, porque o Rogerinho, meu primo lá da UTI, foi diarista. O Rogerinho, quando ele formou, o exército pegou ele. Então eu vi as fotos do Rogerinho servindo na Amazônia, lá no SIGS, aquela coisa. Aquilo eu achava legal demais. O Rogerinho já teve na Amazônia? Teve, cara. O Rogerinho serviu em São Gabriel da Cachoeira. Então, ver o Rogerinho e o Cássio Schettino, meu primo ortopedista, que serviram o exército, eu achava aquilo o máximo. E aí eu queria servir o exército. Aí depois fui para medicina e acabei fazendo medicina lá no Rio. Fiz na Gama Filho, morei com mais uma galera de Vargem Alegre. Aqueles 3 primeiros anos de faculdade ali, basicamente, cara, um período de adaptação difícil, porque aquele ciclo básico é muito decoreba, aquela coisa toda. Tem um lugar diferente também, né? Morar no Rio. Porque eu tive que achar república para morar. A primeira república que eu morei era uma república, assim, muito pesada, sabe? Não era um ambiente que eu queria ficar, e depois tive que achar uma outra república para morar com uma pessoa que tinha um pensamento parecido com o meu, né? E medo de tomar pau, porque assim, como eu passei na faculdade particular, por mais que eu consegui o FIES, se eu tomasse um pau, 6 meses a mais de faculdade, de custo de vida, para meu pai pagar, para minha mãe pagar. Então, eu até o 6º período ali, eu estava fazendo basicamente para poder passar. Eu não tinha captado o que era a importância da medicina. Do 7º período em diante, que eu começo a frequentar o hospital com meu irmão aqui, que a ficha caiu. Aí eu comecei a entender a seriedade de fazer medicina. O nível de responsabilidade. Porque durante o ciclo básico, eu estudava para poder passar de período, ia nas festas da faculdade, porque eu fiquei 2 anos de pré-vestibular, não vivi. Eu só descansava quando eu ia para Vargem Alegre nas férias, mas o tempo que eu estava em Juiz de Fora era estudar. Eu não me permitia, Carlos, ir num bar, cara, entendeu? Eu não permitia socializar. A minha socialização era dentro da República. Os meninos que moram comigo, sabe, a gente era bitolado mesmo, de tanto medo de não passar no vestibular. E aí, nos 3 primeiros anos de faculdade, eu meio que, soltei. Morei no Rio, não tinha condição de frequentar. Tirou o peso as baladas do Rio, a gente fazia as festas de República, essas coisas. Quando eu começo a frequentar aqui o hospital com meu irmão, aí eu mudei a chave. Falei, caramba, cara, não sei nada. Não sei nada. E o Alisson, meu irmão, era igual a minha mãe. Ele batia pra caramba. Ele botava o dedo na ferida. Meu irmão, ele nunca me aliviou. Mas hoje eu sou grato a ele, tá? Sou muito grato, cara, por todos os esporros que você me deu quando eu te acompanhava. A você, ao Rodrigo Machado, que eles pegavam pesado comigo. Eles me mostravam um eletro, eu não sabia definir, eles me pancaram. Você não sabe isso não? Você vai formar sem saber isso? Então eles me enchiam de perguntas, coisas que eu faço com os acadêmicos hoje. Eu não faço pergunta para humilhar,
É para estimular, porque qual que era o meu medo? Chegar no dia seguinte que eu estava acompanhando ele fazer pergunta que eu não sabia responder. Então eu voltava e estudava. Você tem muita vivência com um acadêmico hoje? Hoje tem uns acadêmicos da faculdade que rodam comigo, entendeu? Então, assim, eu fico tentando apertar eles lá, mas não é no intuito de... Que hoje você tem que tomar muito cuidado, né? Eu peguei uma época que os caras podiam me espremer lá, que era normal. Pois é. Hoje, com a geração atual, cara, se você vai usar o mesmo termo, o cara pode... assédio moral. Cara, eu não trato ninguém com falta de respeito. Não trato. Mas eu faço perguntas que vão exigir que eles pensem. E eu falo, a vida do acadêmico de medicina, do residente do residente de qualquer residência médica, com preceptor, é uma via de mão dupla. Eu estou aqui para te ensinar, mas você está aqui para trabalhar também. Justamente. Então, eu vou entrar nessa seara, mas só para concluir essa situação do meu irmão. Então, quando eu entrei no internato, que é a hora que eu pude entrar no hospital, eu falei, cara, eu tenho 2 anos só de internato. Esses 2 anos de internato tem que valer. Porque eu preciso aprender a prática e preciso passar na residência. Então, eu calculei tudo, Carlos. Eu botei clínica médica, cirurgia geral e emergência no primeiro ano. Eu falei, esse ano eu vou morar no hospital. Eu fazia a carga horária, o dobro da carga horária do internato. Porque o internato era só de manhã. Eu ia de manhã para o internato, almoçava no hospital e ficava lá à tarde passando visita de intercorrência, como se fosse um internista. Acompanhando o residente do dia, para eu ajudar ele, para ele deixar fazer os procedimentos. Então, eu fazia as prescrições para ele, atendia a intercorrência, aliviava ele, para ele deixar eu fazer os procedimentos. O máximo. Isso. Quando eu rodei na cirurgia, eu fazia tudo para o cirurgião de manhã e à tarde ficava fazendo os acessos central para ele, porque lá no Rio eles deixavam a gente fazer essas coisas, sob supervisão, para aliviar o residente, para ele poder operar, porque o residente não queria fazer dreno de tórax, punção central, ele queria operar vesícula e tirar apêndice. E pegar os politraumas, que eles adoravam quando chegava baleado lá para eles poderem entrar para operar. Então eu ficava aqui fora fazendo isso. Então o primeiro ano de internato meu, eu sabia entubar, fazer traqueostomia, drenar tórax. O pessoal do hospital achava que eu já era um residente, de tanto que eu estava lá. No segundo ano, eu botei pediatria e GO, que era a especialidade que eu sabia que eu não queria fazer de jeito nenhum. Foi por eliminação. Ia lá pagar a cota do horário que eu tinha que fazer para chegar em casa e estudar para residência. Então, o que eu me doei no primeiro ano para aprender a medicina porque eu queria ser clínico, eu já sabia que eu queria ser clínico, intensivista, eu aprendi tudo de clínica, emergência e UTI. No meu último ano, como a residência, infelizmente, você tem que ter um conhecimento teórico muito bom para saber fazer prova, eu fui lá e fiz a prática, o arroz com feijão, que eu já sabia que eu não queria pediatria e GO, não ia passar nem perto dessa especialidade, e saúde coletiva, né, medicina de posto, eu sabia que eu não queria. Então, eu ia lá no postinho, fazia o arroz com feijão, a preceptora me liberava, eu chegava em casa e ia estudar de 1h da tarde até meia-noite para poder fazer simulados. Coisas. Então, eu formei com um embasamento prático muito bom, que me impossibilitou já pegar pronto-socorro e UTI, porque eu já sabia fazer os procedimentos, eu não tinha medo de paciente grave. Sim. E passei na residência porque eu me dediquei à teoria. Passei em 3 residências, depois a gente fala... Passei residência na Santa Casa, no Salgado Filho, e fiquei em excedente no Exército, que aí entra aquela história que eu te falei. Sim. E foi isso, cara. Assim, então, eu sempre orei muito, mas planejei muito. Quem vê hoje, às vezes, o que eu estou vivendo aqui, o cara não é sorte, cara. Entendeu? Você vê que desde lá de trás, de adolescente, você vai sendo moldado e pensando o que você vai fazer. É fruto da consequência da jornada que você escolheu, que você se dispôs a fazer. Então, né? eu formei pronto na medicina. Eu posso falar que eu formei pronto. Eu sabia entubar, eu sabia atender infartado, AVC, politrauma, eu sabia fazer isso do Rio de Janeiro, que era o estado que eu não queria ir de jeito nenhum, uma cidade que eu não queria ir, me possibilitou fazer uma medicina que talvez eu não faria em outra cidade. Porque aquele sistema de saúde do Rio de Janeiro maluco lá, o acadêmico de medicina que queria trabalhar, ele podia trabalhar, cara. Eu fazia, aí detalhe, eu tinha plantão de terça e quinta, toda terça e quinta à noite, de 7 às 7, eu dormia no hospital. Eu fazia um plantão de pronto-socorro lá com o pessoal. E das viradas de chave mais maneira minha foi quando eu entrei de férias no meio do ano, que eu fiquei 15 dias sem ir no hospital. E aí eu chego em agosto, o cara do plantão, você estava para onde? Eu falei assim, cara, estava de férias na faculdade. Ele, cara, você não pode faltar no plantão, não. Você faz falta demais aqui.
Cara, aquilo pra mim, eu falei, bicho, os caras sentiram falta minha no plantão. E aí, os caras deixavam eu trabalhar mesmo. Eu atendia e os caras só viam confirmar. Aquilo, cara, pra mim me deu mais motivação. Assim, cara, tô bom, tô seguindo o caminho do meu irmão. Agora eu quero ver meu irmão ficar me humilhando. Bem assim, tipo, eu não vou fazer vergonha no meu irmão. Na próxima rodada ele vai vir comigo. E aí, quando eu formei em medicina, o meu irmão queria que eu fosse embora, cara, pra cá. Não, você vai vir embora, tô com tudo pronto pra você aqui. Esse cara, eu não vou embora. Eu falei isso com ele, com essas palavras. Eu não vou chegar aí pra ser só o seu irmão. Pra ser o cara que vai chegar aí pra trabalhar porque você vai arrumar emprego pra mim, porque eu vou entrar porque eu sou seu irmão. Eu vou fazer o meu caminho. Ser seu irmão, eu sei que vai me abrir porta, você é um cara muito bom, mas eu quero continuar a minha estrada, sabendo que você abriu porta, mas que eu continuei naquele emprego por competência minha. Aí eu falei, eu vou fazer residência de clínica médica, mas eu vou servir o exército. Você tá doido, você vai pro exército? Cara, eu vou pro exército. Aí servi, aí, cara, é aí que entra. Eu tranquei, quando você passa na residência e o exército te pega, você tem como trancar a vaga, servir o exército e no ano seguinte você começar a residência, para você não perder a vaga porque você foi servir o exército. E aí eu tranquei as minhas vagas, fui pro exército felizão, fiz aquele treinamento tudo, atirava, acampava, vibrador pra caramba. E quando eu já estava servindo no HCE, e olha o detalhe, eu queria ir para a Amazônia, eu fiz alistamento, eu botei lá para Tefé. Eu queria ir para a fronteira mesmo, ficar na meio da selva, aquele trem todo. De uma hora eu falei assim, não, eu pedi a psicóloga, tem como me deixar no Hospital Central do Exército? Porque eu passei na residência, tranquei a vaga e eu quero aproveitar esse ano para trabalhar no pronto-socorro lá, para eu poder chegar na residência mais esperto. Praticar mais. Chegar lá, tipo, já praticamente como se já fosse um R1 e começar essa residência já mais pronto. Ela, não, tranquilo, você está querendo servir? Quando você queria? Ela foi e me botou lá no Exército. Cheguei lá, comecei no pronto-socorro, fazendo plantão pra caramba. Aí me liga do hospital. Eu falei, será que é? Aí atendi, era a tenente que é do centro de estudos. Doutor Guilherme? Falei, pois não, Vanessa. Ela se apresentou e conversei com ela, porque eu conhecia ela. Ela falou assim, mas você está onde? Você quer se... Ela falou assim, lembro direitinho, a lista da residência de clínica aqui rodou, você é o próximo, você quer assumir? Eu falei, lógico, tenente. Aí, quando ela falou assim, como é que você pode vir aqui no hospital? Eu falei, posso, eu chego aí daqui a pouquinho. Aí, tipo assim, com 1 minuto eu estava lá no centro de estudo. Eu falei, tenente, ela falou, você que é o Guilherme, que eu acabei de falar? Sou eu. Você já está aqui? Eu falei, tô, ué. Pô, por isso que eu estou conversando com a senhora aí, desse jeito, eu já te conheço, não sei o quê. Ela, não, beleza, então tá feito, você já está aqui dentro, só assina aqui o documento, eu vou te migrar, vou te tirar da escala do pronto-socorro, avisar para o coronel lá que você não está mais na escala dele, que agora você é residente do hospital. Você vai subir lá pro quarto andar e ficar com seus colegas lá e pegar a sua escala de residência lá. Aí eu fiz a residência de clínica médica, o R1, R2, como tenente do Exército. Não recebi a bolsinha da residência, recebi o salário de tenente, 13º, adicional de férias, né? E fiquei lá, cara, no Exército. Foi um salto para você nessa parte, né? Foi, cara, porque assim, eu pude me dedicar mais à residência porque o salário de tenente na época era muito maior do que o da residência. Então, me possibilitou fazer a residência, pagar o meu FIES, pagar meu aluguel e não precisar nada do meu pai e da minha mãe. Porque quando eu formei, a minha mãe já falou assim, já chegou o boleto de FIES aqui para você poder pagar. Eu falei assim, não tem dinheiro? Não trabalhei ainda, né? E aí, eu falei assim, você paga isso aí. Eu fui, quando comecei a ganhar o dinheiro do Exército lá, eu fui e paguei retroativo para ela o que eu estava devendo. Porque uma vez que eu estava com o CRM na mão, não tinha mais como ela ficar pagando nada, não. Aí, os 2 anos de Exército foi muito bom para mim, porque eu fiz uma residência num hospital do nível do Mascunha hoje, porque lá é o mesmo sistema. É um hospital que, vamos dizer que assim, você tem a ala dos praças, dos soldados, dos oficiais superiores. Então, a ala dos oficiais superiores é como se fosse o plano de saúde, né? Sim. Seria apartamentos. E a ala dos praças e soldados era a ala ali seria o SUS, que era a enfermaria de 3 leitos, onde a gente fazia a residência. E a gente fazia um trabalho tão bom na residência que vira e mexe, eles pediam, às vezes, para algumas pessoas de plano internar no nosso setor. Gerava lá para a gente poder aplicar, porque o meu grupo de residência de clínica foi muito bom. Eu fiz residência com um cara que era fisioterapeuta,
que é o Rafael Sobreira, até meu padrinho de casamento. Esse cara foi um pai para mim na residência, porque ele já era fisioterapeuta muito bom e era um excelente médico. Esse cara me carregou no colo, cara. Eu tenho uma gratidão muito grande, assim. Deus bota umas pessoas na nossa vida. E mais outros 3 colegas sensacionais também. Quando eu faço a prova, quando eu termino a residência de clínica, eu fiz prova para reumatologia. Aí passei na UFRJ. Você já emendou Já emendei a clínica a médica, clínica 2 anos de clínica médica, fui para o UFRJ na Reumato e fui lá avisar que ia dar baixa no Exército, que eu ia fazer residência. Aí o coronel da UTI falou assim, não, cara, você não vai embora não, você vai ficar aqui. Eu falei assim, não, coronel, vou fazer residência. Ele, não, nós vamos fazer um sistema de você cumprir a carga horária aqui, direitinho, só que em forma de plantão. Sua residência é que horário? Você é de segunda a sexta de manhã e de tarde. E tem uma visita de final de semana. Ele falou assim, então você vai fazer só plantão noturno aqui, e faz uma escala de final de semana de 24 horas. Ele ajeitou para Ele ajeitou para mim e para mais um outro colega meu. E eu falei assim, coronel, mas aí tem missão. Ele disse, não, cara, você não vai participar de missão. Você vai cumprir essa carga horária de médico. Você não vai participar. Porque o que acontece? O Exército, cara, e eu tiro o chapéu para quem é militar, porque uma vez que você é concursado no Exército, a sua vida não é só sua. Se o coronel bater nas suas costas e falar assim, você tem uma missão amanhã, você vai ficar 15 dias lá no Nordeste. Não tem conversa, você vai. Se você está com o seu consultório todo pronto no Rio de Janeiro hoje, e o seu coronel falar com você assim, você vai ser transferido lá para Amapá, para Macapá, você vai embora. Ou você vai dar baixa. Então, você vive, você respira o Exército, você tem a sua família, mas assim, o que a instituição mandar você fazer, você vai fazer. E o meu medo era, no meio da residência, eles botarem missão e eu não consegui cumprir. Porque se o coronel mandasse eu fazer um negócio e eu não cumprisse, cadeia, pô. Né? Então, aí ele falou, não, eu te dou minha palavra, você pode ficar tranquilo. Cara, aí, nessa brincadeira, eu fiquei no Exército 6 anos. Porque eu terminou a residência? Eu terminei a residência de clínica, terminei a residência de reumato, e aí tinha 4 anos de residência. Eu não tive coragem de vir embora para a região, porque eu queria pegar mais experiência antes de vir embora. Eu fiquei no Rio de Janeiro mais 2 anos, então eu fiquei o total de 6 anos no Exército. Eu entrei lá, aspira e fiquei primeiro tenente, entendeu? Você teve uma oportunidade muito diferente da maioria dos formandos que vão buscar residência, porque eu sei que residência, geralmente, o salário é muito baixo, pequeno. Muito baixo. E aí você já tinha oportunidade já com o salário ali do Exército. Porque quando eu entrei na residência de reumato na UFRJ, eu recebi a bolsa da residência e o saláriozinho do Exército. Era um salário muito bom para quem era residente. E eu nem precisava trabalhar por fora mais. Entendeu? E como é que era o seu comportamento financeiro nessa época? Conta pra gente. Cara, eu sempre aprendi como é que fala? A gerenciar o meu dinheiro. Minha mãe me ensinou isso muito bem. Minha mãe sempre ensinou a gente a poupar e não fazer extravagância demais. Né? E eu vivi uns anos muito bons aí, mesmo ganhando pouco. Eu posso falar com você que, assim, você não é feliz pelo quanto de dinheiro que você ganha, mas como você sabe gerenciar o seu dinheiro. Por quê? Hoje, Carlos, eu posso te falar que eu devo ganhar de 3 a 4 vezes mais do que eu ganhava na residência. Mas eu era feliz do mesmo jeito quando eu tinha menos dinheiro, como eu sou hoje. Então, não é a quantidade de dinheiro que vai te fazer, mas é muito importante você saber gerenciar isso para você cumprir os seus compromissos e não entrar num quadro de estresse, ansiedade, que vai repercutir em outras áreas da sua vida. Perfeito, cara. Esse pensamento que você traz aqui, ele vai muito de encontro ao que eu tento, né, trazer para as pessoas o tempo todo, que é o seguinte. A gente sempre linka o sucesso, o ser bem-sucedido a um montante de dinheiro. Não. Aí, na verdade, é muito mais do que isso. É mais a sua realização pessoal, profissional, bem-estar, a possibilidade de você estar com a sua família, com as pessoas que você ama, o seu tempo, que eu acho que eu falo que é o bem mais precioso que a gente tem. E isso não necessariamente está ligado à quantidade de dinheiro, e sim como você usa o dinheiro ao seu favor para realizar tudo isso. Então, acho que essa é a principal diferença, sabe? Então, a sua mentalidade já era muito boa nesse contexto. Não, é tudo no seu tempo, mas eu já sabia que eu não ia continuar no Rio de Janeiro, porque assim, enquanto eu estava solteiro, não tinha um pardal para dar água, o meu dinheiro dava para eu exercer a medicina do jeito que eu gostava, eu tinha o carrinho que eu queria, eu morava no apartamento que eu queria, eu fazia meu jiu-jitsu, eu corria, corria 20, 15 quilômetros cada corrida que eu dava, estava bem assim, eu estava bem sucedido, igual eu te falo, não é do ponto de vista financeiro, eu ganhava o que eu precisava, viajava para onde eu queria nesse período,
E tinha tempo para fazer as coisas. Só que eu sabia, a minha mentalidade de que eu queria ter filho, casar, que ali no Rio de Janeiro eu não ia conseguir ter família do jeito que eu sonhava para mim. A correria da cidade grande eu já estava botando na minha cabeça que eu ia vir embora para o interior, e era Ipatinga, especificamente Mascunha. Eu falava para Mascunha. E aí, cara, eu fiz a residência de reumato, terminei a reumato, fiquei na UFRJ mais 2 anos trabalhando de graça lá, fazendo consultório, para poder pegar mais mão antes de vir embora. E aí eu saí do exército como primeiro tenente. Peguei minha bolada lá, né, na época, porque quando você dá baixa, você recebe uma indenização por cada ano que você ficou. E aí eu peguei como se fosse uma rescisão de contrato. Sim. Peguei um dinheirinho, botei no bolso. Lá mesmo eu mandei meu currículo aqui para o Mascunha, já pensando em vir embora. E aí a Tatiane Ticon, na época, recebeu meu currículo, cara. E essa história é interessante. Ela me deu uma oportunidade de vir embora para a UTI. Eu fiquei morando lá no Rio 2 meses e vim aqui em Ipatinga uma vez por semana fazer um plantão e voltava para lá. Então, a sua entrada foi pela UTI. Pela UTI. E isso é um negócio legal para te falar lá na frente como é que é as coisas. Porque a pessoa quer chegar sentando na janela, né? Se eu fosse um cara arrogante, eu ia falar assim, não, eu sou reumatologista, eu não faço plantão mais. Você vê muito isso. E a Tatiana, cara, foi uma pessoa que me recebeu no hospital assim. E ela era era a chefe da UTI no dia, cara. E aí, cara, são as oportunidades. Se você gosta de trabalhar, você não vai perder essa oportunidade, essas oportunidades vão te projetar lá para frente. Então, eu fiquei 2 meses morando no Rio, vim aqui, fazia um plantão e voltava. No último mês, eu tirei férias do Exército, avisei para o coronel que eu estava vindo embora. Ele deixou tirar férias no meu último mês do Exército. Aí eu vim embora e voltei lá no Exército para poder assinar. Cheguei aqui fazendo plantão de UTI, fiquei trabalhando só na UTI, só trabalhando na UTI. Entreguei meu currículo. E uma coisa muito interessante, que na época que eu entreguei meu currículo, eles me pediram para poder... Isso eu vou contar para você, que eu nunca contei isso para ninguém, cara. Isso é interessante demais. Pode ser que eu esteja muito errado no que eu vou falar aqui agora. Eu entreguei o meu currículo e eles exigiram que eu entregasse todos os comprovantes daquilo que eu botei no meu currículo. Eles queriam todas as declarações. Tudo que eu botei no meu currículo, todos os certificados, porque eu tinha umas 3, 4 folhas de currículo. Aí hoje eu pergunto para os meus colegas se eles te pediram isso também. Ninguém nunca pegou isso de ninguém. Eu acho que os caras acharam que eu devia ter mentido no currículo, entendeu? Duvidaram do currículo. Mas eu tinha tudo aquilo. Vários cursos de intubação de via aérea difícil, publicação de revista aos montes. Hoje eu faço isso? Não faço mais. Porque eu encaro que eu estou em outro período da minha vida. A minha vida agora é continuar sendo um reumatologista, um clínico bom e pai, cara. E um marido presente. Entendeu? E na Reumato eu falava assim, cara, eu quero ser clínico de manhã e reumatologista à tarde. Eu vou chegar nesse nível, que eu vou trabalhar de manhã num hospital e à tarde eu vou para o consultório. E aí chega aqui no hospital, a Tatiana abriu as portas para mim, cara. Quando eu estava ali já 2 meses de hospital, nada de entrar na reumatologia. E aí me mandaram para o pronto-socorro. Aí eu fiquei fazendo pronto-socorro e UTI. E nada da reumatologia vim. Quando eu achei que eu ia para a reumatologia, o que aconteceu? A febre amarela. Sim. O hospital criou uma UTI ali na intermediária em uma semana, que virou uma UTI toda monitorada de 10 leitos para poder atender os pacientes da febre amarela. E teve dificuldade de montar a escala porque não tinha profissional que quisesse completar aquela escala. Aí eu falei com a Tatiana, pode me botar em todos os buracos que tiver aí. O que eu aguentar fazer, eu vou fazer. Isso já tinha minha escala de UTI, tinha o pronto-socorro. Rapaz, eu morei naquela UTI da febre amarela. Eu lembro. E foi uma experiência, assim, do caramba. Dali, cara, de um cara que chegou, que ralou na UTI, que ralou no pronto-socorro, que deu sangue naquela UTI da febre amarela, e eu tenho um orgulho danado de ter feito isso, a direção, na hora que eu estava pensando em pedir para poder voltar para o Rio de Janeiro, porque eu estava achando... O Mauro Oscar, na época, me chama lá na direção e falou comigo assim, Guilherme, faz favor, eu preciso de uma reunião com você. Aí ele me entrevistou mesmo, quis saber do currículo, esses negócios tudo. Ele falou assim, cara, por que você voltou? Eu falei, seu Mauro, eu sou da região, cara, eu não queria morar no Rio de Janeiro, meu sonho era voltar pro Márcio Cunha. Inclusive, quando eu fiz aqui aquele negócio, eu chorava pra caramba lá com a psicóloga lá, porque eu estava realizando o sonho. Eles mandaram fazer uma redação, Carlos, contando a minha história de vida.
Quando eu cheguei na parte de que o meu sonho era voltar pro Márcio Cunha, cara, aquilo eu desabava, né? Falei, cara, hoje eu tô no hospital que eu queria, bicho. É uma realização. E aí o Mauroscar falou comigo, só, o pessoal tá gostando do seu trabalho aí, você tá trabalhando direitinho, o pessoal gosta de você, e eu tô com uma oportunidade para você aqui. E aí ele me ofereceu o hospitalista. Eu falei, bicho, é lógico que eu quero. Aí eu falei assim, mas é a Reumato? Não, a Reumato, pode falar lá, você vai, a partir do mês tal, você vai ser hospitalista, eu vou te colocar na prontidão de reumato, você pode começar a atender como reumatologista no consultório, continua no CTI e continua no pronto-socorro. Uma hora abriu a cara, porta. não, abriu as portas assim, cara, a Tatiana me trouxe, pegou no colo, o Mauroscar me jogou mais missão, aí eu tive que aprender a gerenciar a abundância. Porque, assim, eu tinha pouco emprego, eu estava achando que não estava tendo. Depois me deram um emprego demais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja. Porque, às vezes, você quer muito uma coisa e depois você recebe aquilo tudo e não dá conta. Porque eu fiquei com a escala da UTI, escala do pronto-socorro, escala de prontidão, escala de hospitalista e o consultório. Você já era casado nessa época? Não, mulher nenhuma não, pô. Nessa época eu tava solteiro, cara. Tava na pista aí, bicho. Tava com 18 aí. Mas conseguia tempo pra namorar um pouquinho os rolos que eu tinha. Aí, cara, eu tava solteiro. Mas cansado, cara. Porque tava trabalhando demais. E nesse trabalhar demais, quase que eu não conheço a minha esposa. Porque, olha, essa história é interessante. Eu fazia plantão sábado à noite no pronto-socorro de 15 em 15 dias. E eu tinha um casamento lá em Divinópolis para ir. E na época, cara, passar um plantão de sábado à noite era difícil demais. Ninguém queria, mesmo, entendeu? Aí eu falei, liguei pro Zé de Paulo. Falei, Zé, cara, me ajuda. Me salva aí. E eu tinha acabado de conhecer ele. A gente não era tão próximo, mas a gente já tinha afinidade por ser reumático. Zé, me salva, eu tenho um casamento para ir sábado, cara. Eu sou padrinho. Ele segurou o rojão para mim, ninguém pegou o plantão. E nesse casamento eu vou lá, quando eu olho para trás, tinha uma mulher bonita atrás de mim, que hoje é minha esposa. Eu conheci ela num casamento lá em Divinópolis. Quando eu volto para cá, eu tinha dificuldade de conseguir até horário para sair com ela naquele período ali de conhecer aquele negócio tudo. E ela fala, cara, você trabalhava demais. Eu não tinha horário para poder sair, às vezes, com ela. E hoje, cara, aí depois eu fui pedindo ao pessoal, galera, eu não estou dando conta. E hoje eu estou muito bem casado. O Zé de Paula me ajudou aí lá pro casamento. Conheci minha esposa, estou com 2 filhos hoje e realizo um sonho, né? Hoje eu estou vivendo tudo que eu sonhei lá atrás, cara. Eu posso te falar isso de coração. Por quê? Hoje eu sou clínico de manhã, meu consultório à tarde, Deus tem abençoado, tem muita gente acreditando no meu trabalho, né? Eu acho que o consultório, para dar certo, não é pelo marketing de Instagram só. Né? Eu apresento o meu trabalho lá, mas você vai ver do resultado. Porque o paciente que foi você uma vez, se você não resolver o problema dele, ele não vai voltar mais. Sim. E o consultório é acumulativo. Quanto mais pessoas você vai ajudando, você vai fidelizando aquele paciente. E um dos indícios melhores de que o meu consultório está bom é que eu tenho pacientes que estão comigo desde 2017, 2018. Não é um, não, são vários. Né? E que eles falam comigo assim, você tem que dar prioridade para mim, eu não posso ter dificuldade de marcar consulta não, que eu estou aqui desde a época que você atendia um paciente só por tarde. E eles têm meu telefone. Então, assim, eu sou clínico de manhã, reumatologista à tarde, faço a minha UTI. Não faz mais plantão sábado à noite? Não faço mais sábado à noite, faço quarta-feira à noite, mas é um plantão no UTI que eu adoro, a minha equipe é muito boa, não penso em sair da UTI. A UTI, Carlos, ela tem um ponto estratégico para mim. Porque as pessoas falam assim, você faz plantão porque você não está bem na vida. Não. Eu sou clínico, reumatologista e intensivista. O meu paciente reumatológico, quando eu vejo ele no consultório, eu sei o que eu tenho que fazer para ele no consultório. Se ele passar mal e ficar internado na enfermaria, eu sei o que eu tenho que fazer para ele no hospital para tirar ele do hospital. E se ele tiver uma complicação de ter que ir para a UTI, eu vou enxergar ele lá dentro como clínico, reumatologista e intensivista. Ele não vai ficar na mão só do intensivista. Perfeito. Então, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para esse paciente como reumatologista, como intensivista e como clínico. Então, o meu vínculo com a UTI hoje é justamente para eu poder ajudar o meu paciente reumatológico quando ele estiver dentro de uma unidade de terapia intensiva. Eu consigo enxergar ele com o olhar de intensivista e de reumatologista. O intensivista não vai ter a visão de reumatologista que eu tenho. Agora, se eu abrisse mão da UTI, eu ia ficar só com a visão de reumato
e perderia essa visão Clínica além de do consultório, né? alcance. Então, isso são coisas que são valores que eu mesmo construí para mim. Então, assim, conquistei tudo isso, estou muito feliz no hospital, meu consultório está bem, Deus me presenteou com uma esposa maravilhosa, uma mãezona, sabe? E 2 filhos, assim, que o que eu vou tentar passar para eles é os mesmos valores que meu pai e minha mãe me passaram. Torço para que eles fazem, a gente estava conversando aqui dos meus cunhados, que eles fazem às vezes direito, seguem o caminho dos ticos, que estão muito bem também, né? Mas se quiser fazer medicina, que seja nesses moldes, né? É, falando exatamente disso aí, tá? Assim, uma coisa que chama muita atenção mudou um pouco essa condição do cenário da medicina, né? Sim. Do ensino, da educação de medicina, né? Desde a sua época, né? Que a gente comentou aqui antes. Como é que você enxerga hoje essa questão da procura pelo curso de medicina e como é que está sendo a preparação desse profissional médico hoje? Ele está muito dependente dele somente? A faculdade está entregando aquilo que ele precisa? Qual que é a sua Assim, visão? eu vou tentar assim, pontuar algumas coisas. Na minha época, tinha pouca faculdade de medicina. Então, para você ser médico, você tinha que querer muito. Já filtrava por aí, né? Você tinha, igual no meu caso, das pessoas que eu conheço de Vajalego, o cara fazia 3, 4 anos, 5 anos de pré-vestibular. Então, aquilo ali, ele só ia fazer medicina se realmente ele quisesse muito. Hoje, não. Com essa quantidade de faculdade que tem aí, basta você ter dinheiro e pagar lá, que você não faz nem vestibular direito. Então, isso já perdeu um pouco. Esse filtro se perdeu, né? Perdeu. Porque, assim, se você é um cara que deu sorte de nascer numa família boa, que tem condições financeiras, você vai fazer faculdade, independente de qualquer coisa. Então, o aluno já não passa por aquele estresse psicológico que vai moldar ele para a faculdade. Sentar, ter disciplina para estudar, aquela coisa toda. Então, ele já vai entrar na faculdade com uma facilidade, às vezes, maior do que a minha geração teve para poder entrar. E a minha geração, a gente foi educado na porrada, tá? Eu era interno e o preceptor, ele não me humilhava, mas ele me dava as duras que tinha que dar. No intuito, hoje, eu vejo direitinho, cara, com o intuito pedagógico. Tinha os caras que realmente eram problemáticos, mas eu evitava ficar perto dessas pessoas. Sim. Eu colava com as pessoas que eu via que queriam. Mas eu tinha uma preceptora no internato que ela me enchia de perguntas. E depois que eu terminei, ela falou comigo, ela foi humilde falar comigo assim, ó, eu fazia aquilo com você, não é para te humilhar, não, aquilo é para te estimular. Eu queria que você chegasse em casa tão abafado que você sentasse para estudar e trazer a resposta Mesmo, né? Isso. A geração atual, talvez você não pode ter esse tipo de coisa, né? Você acha que é mais difícil? Tudo é mais difícil, é mais assédio, tudo. Você fala uma coisa, é assédio. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Eu tomo muito cuidado para não ser mal interpretado, às vezes, nas coisas, porque é difícil, né? São gerações diferentes, você faz piada de um trem... Isso é ruim, né? Até mesmo para... Assim, eu penso, né? Se você não consegue ter a liberdade de falar de fato como deveria ser falado, é até difícil de você orientar, de direcionar ou não. Às vezes você tem que pisar mais em ovos, né? Mas eu tento mostrar muito mais pro acadêmico que, apesar de às vezes eu ser duro com as palavras, eu sou um doce com o paciente. Isso é que importa, né? Eu trato bem os meus pacientes, a ponto de, às vezes, até o acadêmico, às vezes, falar assim, pô, mas o cara é meio escroto nisso aqui, mas beleza, mas ele é um bom médico. Então, eu vou passar por cima dessa parte. Então, assim, essa seleção se perdeu. Mas a velocidade de informação hoje está mandando o acadêmico para o hospital hoje com muito interessado também, com muita bagagem teórica. E eles ficam ali, tipo, meio que testando a gente também, entendeu? Para você ser preceptor hoje, você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto. Eu não ganho muito bem para ser preceptor, mas eu aceitei ser preceptor por 2 coisas. Uma, sair da minha zona de conforto. Não ficar acomodado. Sim. O aluno me estimula a estar todo dia estudando. Se ele fizer uma pergunta para mim que eu não sei, eu tenho humildade suficiente para falar com ele que eu não sei, mas ele vai ter que estudar também e trazer para mim a resposta. E eu vou fazer a mesma coisa. E a outra coisa que me fez querer ser preceptor, além de me tirar da zona de conforto, porque eu aprendo com eles também. Tá? Tem muita atualização, às vezes, que surge aí, que eles chegam lá bem... É ter a possibilidade de moldar esses médicos que vão cuidar de mim amanhã. Então, os alunos que rodam comigo, eu falo com eles, eu tenho que preparar você amanhã aqui, porque se eu internar e se entrar no meu quarto, eu vou ficar tranquilo. Esse menino foi meu aluno, ele aprendeu alguma coisa de medicina.
Se ele não aprendeu, às vezes, teoria, ele aprendeu para mim como é que trata os outros. Então, eu entendo que nós, preceptores de faculdade, hoje nós temos a responsabilidade de preparar os médicos que vão cuidar de mim, dos meus filhos amanhã. Então, eu não posso perder essa oportunidade. Eu me considero um cara muito privilegiado de receber 3, 4 acadêmicos lá por cada período deles lá, de poder ensinar eles a como examinar um paciente, a como tratar o paciente de forma humanizada, a como pedir desculpa se você vê que você não atendeu da forma que deveria, a como pensar nos diagnósticos diferenciais, a como tratar o acompanhante, porque quando o paciente está doente na beira do leito, não é só ele que está doente. Sim. Tem uma família inteira doente Sim. por trás. Porque quando você interna um paciente, ou a mãe, por exemplo, com câncer, os irmãos têm que se mobilizar para sair de casa, deixar filho, trabalho para ficar ali, eles vão ficar estressados, preocupados com o sofrimento da mãe, se vai dar certo, se não vai dar. Então, você tem que trazer confiança para esse. Então, eu considero, assim, eu gosto de ser preceptor. Mais uma vez, é uma das coisas da medicina que eu não faço por dinheiro, faço por questão de entender que eu vou ter um ganho muito maior como formador de opinião dessas pessoas e de ganhar uma bagagem científica que eles vão trazer para mim do que propriamente por dinheiro. Então, assim, e aí a gente está falando desse negócio. Com essa quantidade de faculdade de medicina que abriu, não tem mais espaço para o medíocre. Eu falo que o próprio mercado vai selecionar Vai esse engolir. profissional. Quem que vai destacar na medicina hoje? O cara que fez medicina, que fez a residência bem feita, 1, 2, 3 anos, e ganhou, conquistou a capacidade de resolver problema, porque você vai ser pago para resolver problema. Se você for num reumatologista ali que não resolveu o seu problema, sinto muito, daqui a pouco você vai chegar em mim. Então eu trabalho com essa convicção. Eu não sei tudo, mas eu estou apto, eu me preparei uma vida inteira para resolver problema de paciente. E eu falo isso para os acadêmicos. Eu bato muito na tecla da questão da pós-graduação, porque existem pós-graduações e pós-graduações. Por exemplo, quando eu fiz reumatologia, existia uma pós-graduação de reumatologia na UFRJ com carga horária de residência. Não tinha diferença nenhuma o residente com pós-graduando. O cara sabia medicina até mais do que eu. Tinha uns pós-graduandos excelentes. O problema é quando o cara fala que vai fazer reumatologia e a pós-graduação dele é 2 anos, onde ele vai um final de semana por mês em Belo Horizonte assistir aula teórica. Não tem prática, não tem convívio com o paciente. Você quer provar para mim que um cara que fez pós-graduação um final de semana por mês, durante 2 anos, só com teoria, tem mais conhecimento técnico e prático do que o cara que fez 60 horas por semana de clínica médica e mais 60 horas por semana de reumatologia, de prática e teoria? Não tem comparação, cara. Justamente. Então eu falo isso com os meninos, você pode tentar pegar o caminho mais curto. O caminho mais curto vai te dar o diploma, o certificado. Mas o que vai te dar reconhecimento na vida e notoriedade com os pacientes é a sua capacidade de resolver problema. E o tempo é o senhor. Isso aí. Entendeu? Verdade. O tempo vai te provar se você é bom ou se você não é bom. Não adianta nada você ter um Instagram lá com 200 mil seguidores, o que eu falo, você vai enganar algumas pessoas por semana, mas vai chegar um momento que vai cair na boca miúda que você não resolve o problema de ninguém. Agora, se você tem lá o seu Instagramzinho lá de 5 mil, mas o paciente que chega para você, a dona Maria, você entregou tudo para ela, resolveu o problema dela, ela vai falar com a vizinha, vai falar com a outra. Entendeu? Então, assim, o boca a boca ainda é o melhor. E você usa bem essa ferramenta da rede social, né? Gosto bastante, né? Mas, na verdade, é tipo assim, quando você faz isso de forma esporádica, igual eu faço, é relaxante. Mas quando vira obrigação de ter que postar todo dia, te sobrecarrega. Sim. Porque, Carlos, a vida nossa, cara, de adulto é muito difícil, depois que você faz 18 anos, cara. Vou te falar, por exemplo, minha rotina hoje, eu acordo 5 horas para correr ou ir para academia, 7 horas eu tenho que estar no hospital, para trabalhar de 7 a meio-dia no hospital examinando o paciente. Vou para casa, almoço, isso é uma coisa que eu conquistei também, almoço em casa todo dia. Pô, isso aí para mim não tem preço. Aí almoço e vou para o consultório 1h30 para atender até às 18 horas. Geralmente eu atraso no consultório, nunca sai às 18, sai às 19. E chego em casa à noite. Quando eu chegar na casa à noite, eu quero ficar com meu filho e com a minha esposa. E aí eu tenho que responder o WhatsApp de paciente, que não é pouco,
muita mensagem, eu tenho que fazer conteúdo para o WhatsApp, para o Instagram. Então, muita gente fica, não, você tem que fazer conteúdo toda hora. Cara, eu não faço, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho tempo. Então, eu tento fazer um conteúdo no intervalo ou outro que eu estou lá no consultório. Faltou um paciente, opa, tem 30 minutos, 1 hora aqui para fazer um vídeo aqui, para tentar mostrar o meu trabalho. Porque senão eu vou deixar de ser médico. E o paciente, às vezes, não entende. Porque o WhatsApp hoje é uma coisa importante para falar. Eu acho que é uma das ferramentas que mais está adoecendo o médico no Brasil. Porque você tem ali a vontade de deixar o WhatsApp para o paciente, para você estar acessível a ele, para ajudar ele a resolver problema. Tem paciente que sabe usar o WhatsApp, tem paciente que não sabe. Então, o que eu falo com os pacientes, eu não sou telefonista, eu não estou no WhatsApp 24 horas. Você tem que entender que o horário que eu estou no hospital, eu sou funcionário do Márcio Cunha. Eu tenho que examinar o paciente, evoluir ele, estender prescrição. Sim. Eu tenho que conversar com o familiar do paciente, eu tenho que emitir um laudo. E o horário da tarde que eu estou atendendo no consultório, você imagina se eu ficar parando toda hora para ficar respondendo o WhatsApp na sua frente, te atendendo aqui como paciente. Não dá, né? É complicado. Então, o horário que eu tenho para responder é à noite de madrugada, quando eu acordo de manhã ali. Não é má vontade minha. Tanto que eu nem visualizo as mensagens, para não visualizar, não conseguir responder na hora e deixar o paciente no vácuo. Porque, assim, vamos lá, o paciente me faz uma pergunta, doutor, eu estou sentindo isso, isso, isso e isso. Cara, eu não lembro todas as histórias de cabeça. Eu vou precisar ler o que ele está falando, interpretar, bolar uma estratégia para falar como é que ele vai resolver o problema dele. É uma consulta isso. É uma consulta. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que quando eu deixo o WhatsApp para ele, é um benefício que eu estou dando de bom grado. Então tem que saber usar. Perfeito. Tem hora que eu chego em casa, cara, eu estou respondendo o WhatsApp do paciente da maior boa vontade aqui por escrito, o cara me manda um áudio de 5 minutos. Não dá, cara. Não dá, não é por má vontade, é porque eu sou atarefado demais. O meu dia tinha que durar 48 horas para eu dar conta disso tudo. E não é isso. Então, assim, eu estou abrindo essa brecha para falar do WhatsApp, porque, assim, se o seu médico te entregou o WhatsApp dele, é porque ele quer te ajudar. Agora, tem que saber usar. Não é mandar o WhatsApp para o médico e falar assim, minha sobrinha está com dor de cabeça, o que você acha? Cara, você é minha paciente. Mal, tem que parar para responder, para tirar dúvida sua. Não sobrecarrega o seu médico que deixou o seu WhatsApp com mensagens que não vai resolver problema seu. E não adianta querer ficar, porque às vezes você não responde, fica te ligando, cara, não vou atender. Entendeu? Cara, e o seu tempo não é 48 horas, não é 24 horas. Então, assim, quando eu vou entregar o WhatsApp, eu explico, eu não vou responder na hora, eu vou responder no tempo que der. Se você passar mal, você vai para o pronto-socorro, ser atendido, e depois a gente vai olhar. Urgência é pronto-socorro. Agora, tá com uma dúvida na receita, precisa de alguma coisa, manda para a secretária lá também, que a secretária vai deixar, eu vou sentar lá no consultório e vou responder. Então, assim, isso aqui, na verdade, eu estou abrindo para dar uma satisfação mesmo, porque às vezes a gente é muito mal interpretado. Você quer fazer o bem, e eu já perdi paciente porque eu não respondi no horário que o paciente queria. Às vezes não sabe nem usar a ferramenta. Então, assim, né? Paciência. Aí, se você achou um outro médico que está tendo essa disponibilidade toda, fica com ele aí, porque eu, infelizmente, eu não tenho esse tempo todo, não. Bom, trocar um pouquinho aqui do contexto, Guilherme, eu queria entender um pouco, eu já vi que você é super atarefado, conseguiu se organizar em relação hoje à sua rotina de trabalho. Eu acho que um dos desafios mais complicados de todo profissional, não só médico, mas de qualquer outro profissional, é você dar limite, né, àquilo que você deseja, aquilo que você quer fazer, e conciliar tudo isso à família, igual você falou aqui, que tem o pouco tempo que você tem ali, que eu acredito que você deve usar ele com uma riqueza, né? Que é poder sentar numa mesa para almoçar com a família, às vezes ficar à noite, tirar um tempo para ficar com os filhos, a esposa. E muita gente ainda não tem nem condição de fazer isso, né? Tem aquela rotina que é maçante e tudo mais. E aí, dentro desse contexto todo, a gente precisa se organizar financeiramente. Certeza. Tá? Então, eu preciso estar ali, ter uma rotina de trabalho que vai suportar meu estilo de vida, aquela coisa, tudo que a gente conversou inicialmente, de que não é só os números, os zeros na conta, mas como eu faço essa gestão, como que eu organizo mais essa parte financeira. E aí, uma das coisas que eu queria entender de você, como é que é essa relação com o dinheiro. Tá? Eu sei que você teve uma oportunidade boa lá no início, né? Quando o salário do militar, né? Já te
te deu uma condição muito bacana lá quando você estava fazendo residência. Hoje, eu acredito que você esteja bem estruturado em relação ao profissional mesmo. As barreiras foram superadas. E quanto que o dinheiro participa disso nas suas tomadas de decisão, aquilo que você precisa fazer, o quanto que ele é importante nessa jornada toda? Carlos, eu penso muito nisso, tá? E eu carrego uns traumas comigo, porque meu pai foi um cara que quebrou, passou dificuldade financeira pra caramba, e eu tento não ter que passar por isso, e eu queria, tipo assim, eu não falo que eu vou aposentar cedo. Se eu chegar com a saúde que meu pai e minha mãe tinham, eu vou trabalhar até os 80 anos. Mas eu também não quero chegar aos 80 anos. Mas eu não quero chegar aos 80 anos trabalhando com a sobrecarga que eu tenho que ter hoje, com a obrigação que eu tenho hoje. Quero trabalhar, produzir, mas já ter uma reserva ali no que me permite viver. E para te ser sincero, a minha preocupação muito hoje, cara, não é nem com o que eu vou guardar para a aposentadoria. Eu peço a Deus que eu tenha condições de estudar meus filhos. E foi o que meus pais fizeram. Então, hoje, o que eu tenho? Eu tenho investimento em imóvel, eu tenho lote que eu comprei, terreno que eu comprei, todo o dinheiro que eu tenho no banco eu coloquei em renda fixa, porque é uma coisa que eu não tenho muita vivência de bolsa de valores, mas não vamos chegar lá ainda nesse aspecto. A minha casa, eu tenho pavor de ficar pagando juro, é um trem que assim... Isso eu já carrego comigo. Se eu puder comprar o trem à vista, eu compro à vista. Melhor, tem gente que fala que não precisa, mas quando eu começo a ver o juro que eu vou pagar a longo prazo, eu vou tentando amortecer aquele trem tudo. Para eu comprar um negócio a prazo, isso foi uma coisa que você precisa conversar. Eu achava que eu ia comprar a minha casa à vista. Ia juntando dinheiro. Até que um dia um colega médico disse, Guilherme, não fica juntando dinheiro para comprar casa, cara. Se o seu sonho é ter casa. Porque o seu dinheiro vai desvalorizar. E aí, cara, eu parei, aí eu falei, esse cara, que doideira, se o cara não sabe aplicar, que era o meu caso, né? Eu falei, beleza. Aí juntei o dinheiro, dei entrada na minha casa e paguei. E realmente aconteceu exatamente isso. O valor que a minha casa é hoje, se eu estivesse juntando dinheiro até hoje para poder pagar ela, e eu comprei ela, e eu comprei ela na pandemia, numa época que o juro estava baixo, que ele tem tudo, cara, eu falei assim, se eu vender a minha casa hoje, eu quito ela e tem dinheiro para poder comprar, investir em outra coisa. Sim. E aí, eu estou tentando fazer essa amortização. Então, assim, você tocou num assunto que eu já falei isso mesmo, eu não sou bobo, assim. Eu fico vendo os colegas, por exemplo, trabalhando com questão de investimento em bolsa de valores, bitcoins, aquela coisa. Eu falei assim, cara, não sei nada disso. Aí, o que eu fiz? Eu fui na minha esposa. Eu falei, você vai estudar essas coisas, vai fazer os cursos que tiver que ser feito, vai procurar o negócio, porque assim, eu vou prover e você vai fazer os investimentos. Bacana. Então, eu te falo de coração hoje. Quem faz os investimentos lá de bolsa de valores, essa coisa, é minha esposa. Então, eu tenho os meus imóveis, estou quase quitando a minha casa já, porque eu não quero ficar pagando juro. Não, mas você pegou uma taxa de juros boa. Peguei mesmo, cara. E minha esposa tá fazendo esses estudos aí nas aplicações de ela ações. Gosta? Tá gostando, cara. Vou trazer ela aqui então pra gente conversar. Na verdade, eu já tô achando que eu vou colocar ela para ter uma consultoria com você, para ela poder aprimorar mais isso aí. Porque, assim, o tempo meu, eu não tenho tempo para sentar para estudar. Isso é igual eu te falei, esse ano eu tirei o ano para fazer um curso de reumato. Eu estou estudando reumatologia tudo de novo, como se eu fosse residente. Para eu continuar... Mas, cara, eu falo o seguinte, cada um no seu quadrado, né? A sua especialidade, cara, é isso, é a medicina. Tá? Eu acho que você não tem que ser especialista em investimento, você tem que ter noção, conhecimento, saber como é que está aplicado, qual que é o direcionamento que tem que ter, mas tem que estar bem assessorado. Exatamente. Acho que esse é o primeiro ponto, porque a condução não precisa estar em suas mãos. Entendi. Você tem que ter o acompanhamento, você tem que saber monitorar, saber como é que está tudo. Se está tudo enquadrado dentro de uma realidade de ciclo de mercado. E foi isso que eu propus para minha esposa. Eu falei assim, cara, vê essa questão da consultoria, vê o que você acha de melhor, conversa com o pessoal que você conhece, para ver como é que nós vamos fazer essas aplicações. Porque, assim, eu não estava tendo tempo. Então, é aí que entra a hora quando você casa com a pessoa que você confia e que está querendo crescer junto com você. Então, lá em casa tem o dinheiro certo para poder pagar as despesas e a conta da casa, um dinheirinho que vai caindo para renda fixa, porque é aquela coisa que se eu precisasse resgatar, eu resgato ele de imediato, e tem o dinheiro que estou quitando um terreno que está pago, um lote que eu estou quitando agora,
e o dinheiro que está tendo para poder fazer esses investimentos nessas áreas de ações, entendeu? Mas aí, curiosidade, nesse contexto de investimento, vocês têm um planejamento de investimento para o futuro? Porque a gente falou de aposentadoria, a gente falou de estudar os filhos. Isso está dentro do planejamento ou na estrutura de investimento que vocês têm hoje? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você quer falar se eu já estou se eu tenho uma mentalidade do que eu vou de como que eu tenho que estar quando eu tiver com 50, 60 anos, vamos falar assim? Também. Porque assim, uma das questões que as pessoas têm de dificuldade de entendimento, assim, quando fala em investimento, vamos fazer investimento. Vem muito de forma imediata o pensamento assim, ele vai investir em ações, bolsa de valores, é isso que é investimento. E não é isso. Entendi. Investimento não é isso. Detalhe, uma coisa que eu não falei. A gente fez um acerto na fundação dos planos de previdência, eu acabei pagando a caixinha até hoje. Eu fui olhando ali, eu estava coçando para tirar, eu falei assim, cara, não vou tirar, eu vou contribuir com esse negócio aqui, porque isso aqui lá na frente, eu fico vendo esse pessoal aqui da usina que aposentou, tem um fixozinho dele ali que complementa a questão do INSS, apesar que a gente discute muito a questão do INSS, se vai aposentar, Sim, se não vai, se vai ter ou não vai. Eu falei, mas isso aqui eu não vou mexer não, cara, eu optei por continuar. E como a maioria, e como meus empregos todos são PJ, eu só ganho se eu produzir, Sim. eu tenho seguro de acidente, né? Entendi. Se houver uma neoplasia, um acidente, alguma coisa, eu tenho um seguro para que eu possa ficar um tempo ali que vai custear basicamente o meu custo de vida mensal. E eu tenho um dinheiro fixo guardado na renda fixa, que é um valor montante de, vamos botar aí uns 4 vezes o valor que eu ganho mensal, para ficar Uma ali reserva de emergência. Esse Perfeito. eu não mexo nele, tá? Então eu deixo ali assim para tentar, porque eu não sei o dia da manhã se acontece alguma coisa. Então assim, se Deus me livre e guarde, você quebra um braço ou sofre um acidente aí, além do dinheiro do seguro, você tem aquela reserva de emergência para poder usar Perfeito. e só um exemplo, e isso eu carreguei para mim, porque eu já pagava isso antes, e a gente teve 2 colegas no hospital que passou por uma situação parecida, que tiveram doenças ali diagnosticadas no meio do negócio e que esses seguros ali ajudaram ali eles nesse período de tratamento da doença, entendeu? Perfeito. Eu falo o seguinte, seguro, poxa, você paga seguro do carro. Quem que bota dinheiro dentro de casa? Você tem que ter seguro, você é a máquina de fazer dinheiro. Então, as pessoas que não têm o entendimento da importância de um seguro de vida em vida, um seguro em vida, né, bem estruturado, adequado para a sua realidade e necessidade, ele está correndo um risco muito maior do que simplesmente a gente pensar que se acontece alguma coisa, não, eu vendo, eu desfaço de algum bem, e não tem necessidade de fazer nada disso. Né? E o seguro tem a função de que eu pago para, se Deus quiser, não usar. Eu penso nesse contexto. Se possível, não usar. Mas se vier a acontecer, ele vai cumprir o papel dele. Carlos, essa conversa, ela é muito, para mim está sendo muito importante te ouvir mais, eu vou aproveitar para pegar umas consultorias aqui, porque, cara, o médico não é gestor financeiro do seu dinheiro. Ele pode ser gestor hospitalar, mas é muito difícil você achar um médico que tem um perfil de gestão e gerenciar bem. O que você mais vê hoje aí é médico de 60, 70 anos que os caras ganharam bem a vida inteira e o cara está numa condição hoje que você parece que o cara não teve nada durante a vida. Aí que eu volto na questão do planejamento. Porque, assim, a gente precisa... a gente vai falar um pouco sobre essa parte de reflexão de vida, né, com os ensinamentos de Cristo, né, Bíblia e tudo mais, a gente comentou. Mas o que a gente precisa ter um entendimento? Eu preciso me organizar. Eu acho que Deus é dono do futuro, é Ele que vai direcionar, Ele que vai, né, nos colocar no devido lugar. O futuro a gente não sabe como vai ser. Né? A gente está suscetível, qualquer pessoa está suscetível a amanhã não acordar, né, por N motivos. E o meu papel nesse contexto todo é não olhar para isso e simplesmente ignorar. Falar então eu vou vivo hoje e amanhã Deus proverá. A gente sabe que Deus pode prover, sim, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Da minha vida, da vida da minha família. Então eu preciso estar preparado. E quando a gente fala então em planejamento, é essa visão de longo prazo. Porque acaba que a gente traz para muito
o sentimento e a visualização de médio prazo, o curto prazo. Ah, se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro para pagar por 4 meses. Ah, se eu tiver uma doença, o seguro vai me ajudar. Mas e aí? Eu tenho filhos. Meus filhos têm 9 anos, outro tem 2. Como vai ser com 18 anos, depois de tudo que você passou? Exatamente. Seus pais passaram lá as dificuldades que tiveram, conseguiram fazer, ótimo, bênção, né? Deus proveu. Mas imagine se você não tivesse que passar as dificuldades que eles passaram. Então, o planejamento vai te trazer essa tranquilidade, esse direcionamento que quando chegar a hora, né, você vai estar preparado para aquilo ali e não tem que se preocupar, de onde eu vou tirar o dinheiro. E lá na frente, quando você tiver lá os seus 80 anos, que você fala assim, eu quero continuar trabalhando, mas você vai poder selecionar o que você quer fazer. Exato. Opa, agora eu vou ter que tirar o plantão que realmente não dá mais. Eu vou ter que diminuir o consultório aqui e fazer só meio período. Porque, além de desgastantes, eu quero talvez aproveitar lá meus netos, né, poder fazer outras atividades que às vezes eu não tinha oportunidade de fazer, porque eu tinha que trabalhar, que eu tinha que preparar esse futuro, entendeu? Tudo no tempo certinho. Mas eu tô falando, você Perfeito. tem que fazer o seu melhor agora e você tem que estar sempre pensando nisso mesmo. Se você acha que você vai continuar ganhando o mesmo valor que você está ganhando hoje, você não sabe, cara. Isso é uma das coisas que eu fico pensando. Porque assim, hoje, vamos dizer, não, eu estou bombando, estou bem empregado, meu consultório está dando certo. Eu não sei daqui a 10 anos como é que vai estar a medicina, como é que vai estar isso. Então eu vejo como, assim como meu pai viveu uma época de auge muito grande, teve tudo, e de uma hora para outra ele perdeu tudo, eu tenho preocupações de qual vai ser o plano B se o que está dando certo hoje não der. Perfeito. Então, essa conversa sobre gestão é muito importante. Eu falo assim, cara, porque a medicina eu não vou perder, está na minha cabeça. Isso aqui ninguém me toma, a experiência que eu tenho. Mas talvez eu não vou ter a oportunidade do que eu tenho hoje no hospital. Vou ter que viver só do consultório. Você não sabe o dia de amanhã. Então, essa discussão nossa do investimento, assim, é muito importante. Então, assim, o que eu procurei fazer é imóvel, renda fixa, que fica lá para poder resgatar de negócio. A minha meta é deixar minha casa pronta antes dos meus meninos deixarem sair de casa, para quando eles, tipo assim, estiverem estudando, não ter que estar gastando com casa, não. Eu quero que a minha casa seja pronta, então estou aproveitando esse período. E tem os meus seguros, né? A minha previdênciazinha privada lá da caixinha, que eu acho que vai complementar se o INSS pagar ou não. E estou partindo para esse lado aí de ações, né, cara? Eu, por exemplo, Carlos, eu sou muito avesso à burocracia, cara. Se eu fosse olhar, eu já podia estar hoje com a minha clínica pronta. Sim. Você está entendendo? Montando um espaço de sala de infusão, um consultório, alugando sala para terceiro. Você pensa em empreender nesse contexto? Eu posso, não vou falar dessa água, eu não beberei, mas não é muito a minha praia. Porque como eu me dedico muito à medicina, eu não está me sobrando espaço para ser gestor. Eu teria que terceirizar essa gestão. Tipo, se a minha esposa aceitasse o desafio de ser gestora, eu deixaria ela fazendo a gestão da clínica e eu ia ficar por conta de trabalhar e injetar dinheiro e ela fazia gerenciamento. Isso é um plano que eu penso mais à frente. Quando meus meninos tiverem mais adolescente ali, não estiver dependendo muito da mãe. Porque a minha esposa hoje tem um papel fundamental na educação dos meus meninos, né? Então eu vou pensando nesse tipo de coisa. Mas para mim hoje é muito mais cômodo pagar o aluguel da clínica, ir lá atender e pagar a parte dela, mas do aí que fazer esse investimento. Olha que interessante, isso que a gente está discutindo. Se isso é um desejo ou um projeto que você entende que é possível realizar, que seria bacana executar, você se planejar para isso, mesmo que lá na frente, na hora que fala assim, agora eu tenho condição, vamos fazer. Né? Sua esposa, vocês se organizam, ou outros entrantes, enfim. Mas a grande dificuldade das pessoas é o seguinte, às vezes as pessoas têm muito boas ideias, essas ideias ficam no campo só da mente, não vão para um projeto, para o papel de fato, e as oportunidades passam. E aí a gente fica assim, nossa, se eu tivesse feito aquilo, já tinha pensado naquilo ali, fulano fez. Aí você fica assim, tá benzão hoje, tem demais isso, né, cara? Tem demais. Então, assim, quando a gente coloca os planos de forma clara e a gente projeta aquilo ali para o tempo, para o financeiro, para o nível de execução que é necessário, você consegue trazer aquilo
de forma mais tangível. E no momento oportuno, você vai poder executar. Então, a parte financeira ela vem muito nesse contexto. Quando você se organiza, se planeja, é muito para cumprir o objetivo. Eu falo assim, eu não faço, eu vou juntar dinheiro para quê? Aí você fala para minha aposentadoria, para educar meus filhos. Poxa, mas você tem uma ideia de um negócio. Opa, vai precisar de dinheiro. Então, vamos organizar a parte financeira para isso? Se chegar o momento, aí a oportunidade, a gente falou aqui, né, de você estar pronto para quando a oportunidade bater sua porta, é nesse momento que você vai estar pronto. Né? Então, o planejamento financeiro, seja ele familiar ou seja de negócio, ele vem muito nesse papel de que deixar o negócio pronto para as oportunidades ou para quando vier a acontecer, maturar, você vai estar mais seguro, mais tranquilo de executar. Né? Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Dentro disso tudo assim que eu comentei, assim, você acha que tinha que trabalhar melhor? Você vai me dar uma consultoria depois no off, né? Vamos conversar sobre isso. Pode deixar. Mas em relação a tudo isso que eu falei, pô, já tem uma emergência ali na Não, renda você está no fixa, caminho. Você tá no caminho. temos imóveis. Tem certeza disso. Tá lá o segurozinho, se caso acontecer alguma coisa, uma previdênciazinha privada, para não perder muito o costume também. Você acha que o caminho daqui para frente, além disso que eu já fiz, né? Porque eu falo assim, como é que fala? O planejamento profissional, eu acho que hoje eu posso te falar que eu atingi o ápice do ponto profissional. Eu não espero mais do que eu já conquistei, eu já estou satisfeito, porque hoje eu vivo um sonho, para ser sincero, do ponto de vista profissional, tá? Tudo isso que eu vivo hoje, eu estou feliz. Eu não quero nem a mais nem a menos. Do jeito que tá bom. Mas agora vem essa outra parte, que é a questão da provisão. O que é que eu tenho que fazer para eu garantir uma qualidade de vida para minha esposa, o estudo dos meus meninos e um envelhecimento saudável no qual eu não vire escravo do trabalho. Porque hoje eu não sou escravo do trabalho, eu trabalho do jeito que eu gosto. Mas assim, agora que está entrando uma outra fase de planejamento, que você abriu meus olhos, essa entrevista está me dando uma outra ideia, que apesar de que eu estava fazendo, eu acho que eu vou levar mais a sério esse planejamento. Que bom, Então, aqui, com 40 anos eu atingi um planejamento que eu comecei na adolescência, estou bem, mas agora eu quero um planejamento para ver quando eu chegar com 80, como é que eu vou estar. Eu falo o seguinte, na fase produtiva, que é a fase que a gente está, é a hora que a gente tem realmente se esforçar em fazer mais riqueza, no sentido literal mesmo, de acumular ali o dinheiro, a propriedade, os bens, porque é nesse momento que você consegue dar esse gás. E qual que é o objetivo disso? Para daqui a pouco, 20 anos, né, você está novo, 40, com 60 anos, você vai estar super bem ainda. Você já vai poder, com essa estrutura bem formada, você vai poder tomar outras decisões. E aí você vai estar em outra situação de vida. Igual eu falei, eu entrevistei o Danilo aqui e falou assim, agora meus planos estão sendo em ser neto. Como é que é? Ter netos. Ter neto, Pô, o cara com 40 e poucos anos já está pensando em ter neto. Legal. Bacana, assim, é legal. Mas olha a visão dele. Ele quer ter tempo, né, para quando os netos chegarem, ele poder usar o tempo para aquilo ali. Então, assim, numa visão bem clara, imagine se você não pudesse ter esse tempo. Eu acho que isso que seria o maior temor de cada um quando você chegar a um determinado ponto e você olhar para trás e falar assim, agora como é que eu vou sustentar esse meu desejo, esse meu plano, essa minha vida, sendo que eu não tenho condições, eu não tenho nada que me abarque, entendeu? Então o planejamento ele vai de encontro a esse contexto. Se você está organizado financeiramente, está na época produtiva, que você consegue colocar mais dinheiro dentro de casa, né? Se você tem ali esse dinheiro organizado para cumprir os próximos objetivos, que você acabou de falar aqui, que é a provisão, que é a aposentadoria, que é o estudo dos filhos, quando esse momento chegar, você não vai ter mais, não tem o que se preocupar. Na verdade, quando você está organizado agora, e você está executando o plano, não tem preocupação. Porque um dos grandes maus da humanidade, aí a gente vê isso muito na Bíblia, né? O dinheiro é um mal que pode ser o seu senhor, Exato. se você não souber lidar com ele. E eu falo o seguinte, dinheiro, ele é o seu principal aliado, mas ele tem que ser seu funcionário. Então, ele está ali, tem que cumprir o propósito, que é a função dele, que é, né, te dar a tranquilidade. Ele não pode ser o seu senhor.
E aí, muitas das vezes, a gente se preocupa. Muitas pessoas se preocupam, não, invertem esse sentido, né? Eu tenho que juntar mais dinheiro, eu preciso de dinheiro, quero dinheiro. E aí, depois junta, ou consegue juntar esse dinheiro, mas não sabe como usufruir dele, né? Então, esse é um ponto-chave, que é você se organizar para os seus objetivos, os próximos objetivos. Cara, fantástico você falar assim, eu já estou realizado profissionalmente. Eu acho isso muito bom. Eu acho que isso é um ponto de um cara jovem ter a convicção disso. Cara, eu estou realizado profissionalmente. Poderia ter coisas melhores, podem acontecer, podem. Mas você chegar a um nível de autossatisfação profissional é muito bom. Eu falo com você de coração que, assim, para mim, do ponto de vista financeiro, o que vier é lucro. O que me motiva todo dia são os casos novos, os desafios novos. Cara, quando pega um paciente desacreditado, que você fala, lá vem minha alma, consegui. Tem derrotas também que te jogam na lona, né? Mas a gente está falando aqui da questão do tempo. Se você me permitir, eu queria ler um trecho aqui da Bíblia. Por favor. Pode? Decorei muito o trecho da Bíblia, mas a gente está falando de Provérbios, né? Mas Eclesiastes tem um texto, cara, que eu carrego para a vida, que é a questão do tempo. Não sei se você vai lembrar, talvez, dessa passagem aqui. Eclesiastes 3. O final do capítulo, para mim, que é uma das coisas que eu acho que Deus, assim, eu me realizo muito quando eu vejo esse negócio, que chama assim, Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir da busca. Tempo de aguardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de consertar, tempo de calar, tempo de falar. Ele vai falando do tempo. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Aí aqui agora que vem para mim a sacada maior de Salomão aqui, ó. O que ganha o trabalhador com seu esforço? Via a tarefa que Deus impôs aos homens para que os ocupem com ela. Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra de Deus, a obra que Deus fez do começo ao fim. Então, assim, ele botou a eternidade no coração do homem, que não tem jeito, cara. Se você não tem Deus, vai ter um vazio ali, por mais que você tenha dinheiro pra caramba. Então, a eternidade ali... Aí, no final, ele coloca assim, no 12. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então, esse detalhe aqui, ó, sei também que poder comer, beber, ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Cara, isso entra no meu coração e fica o tempo todo. Cara, eu acordo, eu trabalho, eu como, eu provo. Isso é um dom que Deus me deu. A medicina é um dom que eu executo ela, que eu consigo praticar o cristianismo todo dia, que é o amor ao próximo, e ao mesmo tempo coloco o pão na minha mesa, cara. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade da profissão que Ele me deu, e mais ainda de encarar isso não só como uma profissão, como um dom mesmo, de fazer diferença na vida das pessoas. Então, esse conhecimento que a gente tem de cristão, de entender que a gente tem que trabalhar, se planejar, os judeus se planejavam bem financeiramente, sim, tanto que estão aí até hoje. Apesar de eles entregarem o dízimo de 10%, que o pessoal acha uma loucura, eles prosperavam do mesmo jeito, sim, entendeu? Então, assim, a gente tem que discutir essa questão do planejamento financeiro, porque Deus vai te dar um dom, mas se você não usar o seu dom para o bem e andar conforme a palavra de Deus, você vai gastar o seu dinheiro com vício, com pornografia, com putaria. E aí você vai deixar de ser aquele cara que ia prosperar
para ser um cara que vai perder tudo do jogo do Tigrinho, por exemplo. Sim, verdade. Então, é esse conhecimento bíblico de exercer bem o dom que Deus te deu, igual te deu o dom no que você está fazendo aqui agora, no que você fez lá no hospital, e ao mesmo tempo não cair nos vícios, nas, vamos falar assim, nas armadilhas que a vida tenta colocar para nós homens, principalmente, cara, isso é importante demais, cara. E, cara, eu tô aqui, assim, feliz demais, porque eu nunca falei tanto, cara, eu tive a oportunidade Essa de é a falar parte tanto boa, igual eu tô né? falando aqui, cara. Abri meu coração aqui hoje, aqui, rapaz. Nossa Senhora. Mas, assim, dentro do que eu te falei, agora eu vou te fazer uma pergunta. Dentro do que eu te falei aí, que eu tô fazendo meus investimentos, o que você acha mais que tá faltando para mim aqui? Não, mas Fazer uma consultoria com você. isso aí nós vamos fazer um bate-papo, chamar sua esposa, já que ela é a dona do cofre. Ela me mostra direto, tá, que ela tá vindo aqui, comprei a ação, tá rendendo tanto, ela tá toda empolgada. Eu falei assim, graças a Deus que você tá nesse aí, porque eu já tava ficando indignado, cara, de não ter uns investimentos aí em ação aí, porque todo mundo tem, todo mundo correndo atrás, e eu não fazendo nada em relação a isso. Não, você pode ficar tranquilo, nós vamos marcar um bate-papo com ela, com vocês, nós vamos fazer um apanhado de como é que está a situação. Eu já entendo que ela está boa, é só questão de organizar e colocar alguns focos dentro de objetivos, entendeu? E acho que vocês já estão no caminho, isso é bom. Obrigado. E além desse caminho, cara, a gente falou muito aqui sobre a parte religiosa, né? A gente falou de Deus. Você falou que já é de um lar cristão, né? E apesar que teve algum tipo de tropeço, não sei se foi na hora que você comentou nos bastidores ou não, que deu uma afastada, mas hoje está bem mais próximo. Legendário. Sim. Né? Legendário foi uma experiência muito legal, lá. cara, na minha vida, assim. Eu super indico mesmo, cara. Posso falar disso? Pode falar. Então, vou dar só... Existe um ditado que fala que o mesmo sol que endurece o tijolo derrete a cera. Certo. Então, as experiências traumáticas que a gente vai passar na vida, elas vão servir para te afastar de Deus ou te aproximar de Deus. E o meu sonho é encontrar com meu pai de novo. Para isso, eu tento viver o mesmo estilo de vida que ele viveu. Meu pai foi um cara cristão, correto, humano demais da conta. Todo mundo gostava muito dele, muito educado. Perdi meu pai no Covid. E a trajetória dele é uma trajetória de vida que eu me inspiro muito, porque ele foi um cara que teve tudo do ponto de vista financeiro e de uma hora para outra ele perdeu tudo. De ser cobrado, humilhado na rua por estar devendo os outros, porque ele faliu, não teve condições de cumprir. E aí a história dele, guardada as devidas proporções, né, me lembrava a história de Jó. Só que Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, ficou só ele e a esposa e ainda adoeceu. O meu pai ainda teve os filhos. E mesmo com todo esse revés que ele teve, ele continuou sendo um cara cristão, de oração, que dava o testemunho diário em casa. Então ele era um cara cristão não porque Cristo daria as coisas para ele, aquela teoria da prosperidade, né? Sim. Se você é cristão, você vai prosperar. Não. Ele foi um cara cristão independente de qualquer coisa, pro bom, pro ruim. Ele, se ele não fosse um cara cristão, talvez, como vários homens naquela época, poderia ter se suicidado e deixado a esposa para trás com 5 filhos, diante da vergonha que ele vinha passando, das ameaças que ele vinha passando. Mas não, meu pai foi um cara... Eu não vivi essa fase da quebradeira, né? Porque eu era criança, mas meus irmãos adolescentes ali sentiram que de uma hora para outra mudou o padrão de vida deles. E eu cresci tendo essa admiração pelo meu pai, de ser cristão independente de qualquer coisa. Por mais que eu não estivesse ali firme na igreja, eu nunca deixei de orar. Eu nunca deixei de suspirar e agradecer a Deus por alguma coisa boa que acontecia na minha vida. Seus pais cumpriram, né, a orientação clara, né, que é instruir o seu filho no caminho que deve andar para quando crescer não desviar dele. Isso é perfeito. Tive que decorar isso é perfeito. E aí, cara, cresci com essa visão do meu pai, minha mãe guerreira pra caramba, cara. Minha mãe, assim, era um generalzão de saia, sabe? Tipo assim, além dela prover, ela educava a gente na linha mesmo. Eu tinha um respeito pela minha mãe, assim, absurdo. Que depois vira admiração. Né? Quando você é criança, você tem medo, fica bravo, não sei o quê, mas depois vira admiração. Eu tenho uma admiração pela minha mãe, assim, por tudo que ela fez, porque meu pai quebrou, perdeu tudo, e ela que foi a provedora. Com o salarinho de professora dela, segurando, aquela coisa toda. E aí, no período que eu ainda estava solto ali, meu pai
tem Covid. Ficou internado na UTI 30 dias. Nesses 30 dias que ele ficou internado na UTI, ele deu um exemplo assim absurdo de fé, cara. Eu não vi o meu pai ansioso, agonizando, com medo de morte, nem nada. Ele estava pleno. Eu ia lá, passava a UTI com ele, a gente ficava ouvindo os hinos, hino do Inário, né? Muito coral, ele adorava coral, esses coral americanos, tem aquelas mulheres de vozeirão, cara, ele se amarrava naquilo. Então eu ficava lá com ele, só ouvindo música evangélica, fazia uma ligação de vídeo com um irmão e outro. E no final das contas a gente acabou perdendo ele. Então essa experiência do meu pai em vida e esse testemunho do meu pai nesses 30 dias fez comigo como o sol faz comigo, derreteu, me quebrantou de falar assim, meu Deus, eu não tenho revolta. Meu pai foi um cristão feliz, independente das rasteiras que ele passou na vida, independente da forma que ele morreu, porque ele partiu um semblante tão tranquilo e ele estava orgulhoso da gente, ele falava comigo. Quando ele estava dentro do hospital, ele falava comigo, meu filho, estou orgulhoso de você demais, do seu irmão. Eu falei, rapaz, não tem ninguém que entra aqui que não elogie vocês. Não tem ninguém que entra aqui que não fala o tanto que você é bom profissional, que eles vão me ajudar aqui porque eles gostam muito de mim. Então ele se sentiu acolhido, ele ficou o tempo todo na UTI e os períodos que ele tinha aqueles delírios eram delírios religiosos, era um hino que ele estava ouvindo que não estava tocando, era um irmão que estava mandando a mensagem para ele e não estava. E aí, ali eu já falei assim, cara, eu vou viver essa vida, eu vou viver o cristianismo que meu pai e minha mãe viveram. Minha mãe até hoje é de oração, firme pra caramba, ela fala, mãe de joelho, filhos de pé. Eu oro por você, e ora mesmo, a bichinha, eu acho que muita coisa boa, muita coisa ruim não aconteceu comigo pelas merdas que eu já fiz, porque minha mãe orava muito por mim, e muita coisa boa aconteceu porque é promessa de Deus. Sim, pela quantidade que a minha mãe ora pela gente. E, cara, um belo dia, aí eu voltei para a igreja, cara, firme, decidida a criar meus filhos na igreja. Isso depois da morte do meu pai. Eu falei, cara, eu vou voltar, eu quero seguir esse caminho aí. E eu não vou ser, como é que fala, burro o suficiente de não passar esses valores para os meus filhos. Meus filhos têm que conhecer esse amor de Cristo, têm que conhecer a Bíblia como eu conheci, têm que conhecer como é a vida do cristão. Se lá na frente eles decidirem por outro caminho, paciência. Mas a minha função como um pai que batizou o filho é ensinar o caminho para eles. Perfeito. Aí é outra história. E aí, no meio desse percurso, cara, eu já estava já firme na igreja, diante de incentivo de colegas que eu respeito, que era o Marconi, o André, Marques, o ortopedista, eles foram no Legendários, cara. E me falaram, cara, você tem que ir. Eu falei, mas o que é isso? Ah, cara, é igual... Eles falaram assim, é coisa que o assembleiano fez a vida inteira. O pessoal da Assembleia não vai para o monte orar? Você vai para o monte orar. Aí vai louvar, aquela coisa toda, você vai acampar com a mochila nas costas e tal. Cara, aí eu fui. E, cara, montei meu aparelho todo operacional do Exército, né, meu irmão? Botei a mochila, peguei a barraca. Se eu mandar no meio do escuro lá, eu achava qualquer coisa na minha mochila sem lanterna, de tão preparado que eu fui. Rapaz, eu passei 4 dias lá no Legendários. Eu acho que nunca, em 40 anos, eu orei tanto e louvei tanto em 4 dias igual eu fiz. Massa. Cara, e eu voltei de lá leve, que eu orei para minha família, eu orei pela minha mãe, orei pelos meus irmãos todos, orei por um monte de gente que falava mal de mim, que eu sabia, pessoas que me criticaram, eu orei por essas pessoas. Então eu voltei de lá, tipo assim, renovado, eu falei, cara, que experiência doida, cara, eu nunca tinha passado por isso, eu ficava vendo esses caras, negócio de orar no monte, mas o presbiteriano não tem muito essa prática. E aí, cara, voltei de lá querendo subir com todo mundo, porque se todo mundo queria ir, só que você tem que tomar muito cuidado, porque a empolgação que você tem não é a mesma empolgação da outra pessoa. Então o cara fala, voltei, você fez lavagem cerebral. Eu falei, não, cara, o negócio é bom demais. Você curte alguma banda de rock, alguma coisa? Só Resgate. Então tá, beleza. É como se eu fosse no show do Resgate e gostasse, cara, você tem que ir no show do Resgate. Quando você faz uma viagem legal para algum lugar, você curtiu muito, você não volta falando com o cara que tem que ir. Faz a propaganda, e você fala isso com qualquer pessoa, você fala com as pessoas que você quer e que vivem aquela experiência que você viveu. Só que aí, quando eu fui servir depois no Legendário a primeira vez,
que eu não estava ali sob o processo, eu estava de fora vendo o processo, que eu comecei a ver pessoas que estavam uma vida inteira na igreja que não eram convertidos, que parece que talvez ali a pessoa entendeu o que é ser convertido, porque o cara estava na igreja, lia a Bíblia, mas não vivia o cristianismo. Sim, muito comum. E eu vi muitas pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia serem quebrantados lá em cima. De os caras descerem, a minha igreja, por exemplo, recebeu muita gente e tem recebido pessoas que subiram no legendário e agora são cristãos. Católicos que voltaram para a igreja católica, evangélicos que voltaram para a igreja evangélica servindo mais a igreja, e pessoas que nunca tiveram contato nenhum com o cristianismo, que nunca abriram a Bíblia, que subiam lá falando que nunca oraram, o cara voltar a orar como um irmão de igreja de longa data. Você fala, cara, esse cara está orando parecendo que... E você sentia o verdadeiro encontro. O verdadeiro encontro do cara. E aí eu fui no legendário na época que não se falava do legendário. Então eu peguei uma época boa, não tinha spoiler, entendeu? Eu vivi o processo todo. Quando eu fui servir pela segunda vez, que o legendário caiu no Instagram e fizeram uma propaganda totalmente errada do que é o movimento. Que é para homem virar homem, para homem melhorar casamento. Não é, cara. Se você é cristão, como eu, você vai entender. Se o cara sobe a montanha e tem um encontro com Cristo durante aquela experiência e se converte de verdade, automaticamente ele vai ser um ser humano melhor no trabalho, com a esposa, com os filhos, com o mendigo da rua. É consequência. É consequência. Ninguém está dando curso pro cara lá para ensinar como é que... Não tem uma aula lá assim, você tem que tratar a sua esposa assim. Não, cara, são pregações bíblicas. Você passa ali 4 dias orando, louvando, ouvindo pregações sobre a vida de Davi, sobre a vida de Jó. Cristo foi tentado no deserto, o diabo usou a própria palavra de Deus para poder para tentar ver, para convencer Jesus que ele tinha que pular de cima porque os anjos iam salvar ele. Então mostrar que o diabo ele é inimigo da família, ele quer destruir a família. E você como cristão, você tem que ter Deus na frente, a sua família sólida para o restante acontecer. Então o movimento é isso. Perfeito. E eu esperava receber críticas e porrada da galera que não é cristã. Até aí tudo bem. É o mesmo cara que me critica por devolver o dízimo. Ah, você dá dinheiro para a igreja. Eu sou criticado por isso, por ajudar em missão, né? Que na concepção do cara que não congrega, eu estou dando dinheiro para o pastor. O meu pastor vive uma vida simples, cara. Não é esses pastores de ostentação de rede social. Eu vejo que o cara não vive a vida ali. É um cara que vive o cristianismo. Justamente. Os princípios estão ali, estão na Bíblia. Agora, o que eu não esperava é tomar porrada dos próprios cristãos. Falando que o movimento é heresia, que o movimento é isso, que não sei o quê, porque se o movimento que prega o amor de Cristo, que fala que você tem que servir a igreja que você está congregando, que você tem que falar de Deus, praticar o ID, eu falei, então tem uma coisa errada. Aí o que eu fiz para tirar a prova? E realmente, assim, não é uma coisa barata, porque você tem que pagar uma inscrição e mais o material que você vai usar. Não é acessível para todo mundo mesmo. O que eu comecei a fazer? Eu tenho um colega pastor que é muito amigo meu, que ele não queria ir, mas eu convenci ele de ir, pagando tudo para ele ir. Falei, cara, você é um pastor presbiteriano, que eu admiro pra caramba, você tem um ministério legal, sobe só para me falar se eu estou praticando alguma coisa que não condiz com a sua base teórica, porque se eu estudei a Bíblia, mas eu não sou teólogo. Rapaz, o pastor me agradeceu demais. Rapaz, que experiência doida, cara. Isso aqui é uma ferramenta de evangelização. Eu tenho condições de trazer homens que já são cristãos para mais próximo de Cristo ou buscar o cara que nunca ouviu falar de Cristo para dentro de Cristo, através de uma experiência dessa. Porque uma coisa é você ir numa igreja ou numa missa e ouvir uma mensagem de meia hora do padre. E ali você tem que correr atrás de menino. Com todas as interferências, ouvir né? a sua esposa chamar atenção, olhar um WhatsApp. Agora imagina você 4 dias sem celular, só a sua mochila e a sua família lá em cima, falando de Deus, você falando dos seus problemas, qual a aprovação que você está passando, os seus irmãos todos orando com você ali por conta daquele problema que você está passando ali, entendeu? Então, aí você começa a entender assim, o poder que a oração tem de verdade, não o poder, vou orar por você, né? Porque às vezes você fala, eu era assim, eu vou orar por você, às vezes nem orava nada. Hoje, se eu falar com um cara que eu estou orando por ele, você pode ter certeza que no dia à noite eu vou estar ajoelhando ali orando por ele. Bacana. Então, o movimento foi importante para mim.
como é um movimento, não é uma religião, daqui a pouco vai dar uma esfriada, né? E eu já mandei vários colegas meus, no qual eu abençoava o colega com a inscrição e ele se virava o resto. Não teve nenhum colega meu que foi, que não me agradeceu demais por essa oportunidade. Agora, 100% das pessoas que chegam lá se convertem ou melhoram? Não. Né? Tá tendo a oportunidade, né? O cara vai ser quebrantado lá em cima, ou a experiência vai servir para ele, como é que fala? Melhorar, ou ir para voltar pior. Ficar puto porque a esposa pediu para ele poder ir. Uhum. Então é aquela coisa, o mesmo sol que endurece o tijolo, pode deixar o cara ficar mais puto ainda, ou amolecer ele e trazer para perto de Cristo, cara. Nossa, bacana. A experiência Bom, foi eu boa. não fui ainda, né? Mas tá na minha lista de execução. Eu acho que, pelo que eu conheço, né, do movimento, pelas pessoas que já foram, acho que vale a pena Você tem que medir de ter experiência, ter a experiência, né? Mede a árvore pelo fruto, cara. As pessoas que você está vendo do lado que está indo são pessoas que estão exercendo na prática o cristianismo ou são pessoas que estão lá só vestindo uma camisinha lá e falando uma coisa e apresentando em rede social? Então, assim, eu não tenho obrigação nenhuma de servir nos outros eventos. Eu vou porque, como eu não sou um missionário que vai para a Amazônia, essas coisas, eu vejo que eu tenho condição de falar para Cristo, porque tem gente dentro da cidade que nunca ouviu falar de Cristo. Justamente. Entendeu? É uma oportunidade ótima, né? É. Cara, fantástico. Bom, Guilherme, tem coisa demais. Não, se deixar aqui, A gente eu fico a poderia noite inteira, falar a né, noite cara? inteira, né? Mas assim, pra gente caminhar para o encerramento aqui, Guilherme, eu queria só entender um pouquinho de você o seguinte. Qual que é a sua visão de futuro do Guilherme? Como é que você se enxerga aqui daqui aos próximos 5, 10 anos? Cara, eu acho que até os 60 anos eu quero trabalhando do jeito que eu estou hoje. Fazendo atividade física, cuidando da minha saúde como eu tenho cuidado, perdi peso. O que está me faltando aqui para melhorar mais um pouquinho é voltar para o jiu-jitsu. Eu estou tentando encaixar meus horários e voltar para minha arte suave, que é uma coisa que me acrescenta muito e eu faço questão que meus meninos comecem a praticar. É uma ferramenta extra de educação. Mas eu quero exatamente isso, chegar com 60 anos, o meu menino mais velho provavelmente vai estar com uns 18 ou 19 anos nessa época que eu estiver com 60 anos, e que ali eu esteja tranquilo para poder ajudar ele nessa inicial. Se ele quer fazer uma faculdade, vai abrir um negócio, o que ele decidir fazer da vida é que eu possa dar o start para ajudar. Perfeito. Mas vou criar todos os meus meninos dizendo para ele que não vai ficar herança nenhuma para eles. Entendam, eu vou te dar a ferramenta, foi o que minha mãe fez comigo. Minha mãe falava comigo, não tem nada para te dar a não ser o diploma. Porque eu não quero que meus meninos cresçam. Eu vou ter uma dificuldade muito grande de educar os meus filhos do jeito que eu queria, porque eles não vão passar as dificuldades que eu passei. Sim. Então a motivação deles talvez não vai ser a mesma que eu tive, porque eu queria não sair da roça, sair de Vargem Alegre, mas ter uma qualidade de vida melhor do que eu tive. Então eu vou ensinar eles nesse caminho e o meu sonho, que eu vou projetar para daqui a 20 anos, é que eu tenha feito o pé de meia bem feito, para que os meus meninos saiam para estudar e eu tenha condições de ajudá-los a iniciar a fase inicial da vida adulta deles, e que com 80 anos eu esteja igual o Danilo, só cuidando de neto. Perfeito. Levando meus netos para pescar. Porque o pessoal vê os vídeos hoje eu pescando com os meninos e acha que aquilo é todo dia. Mas não, de segunda a sexta, a folha cai lá em casa, o pau quebra, eu trabalho pra caramba. Mas o final de semana, meu amigo, o sábado e o domingo... Tempo de qualidade. O tempo tem que ser de qualidade. É pescando, é fazendo trilha, é levando eles para beirado do rio, ou levando pro futebol, uma coisa do tipo, para poder interagir bem. Você tá no caminho, você tá bem instruído, né? Você acho que você tá com uma oportunidade muito grande aí de formar boas pessoas, né, que são seus filhos, boas pessoas para a comunidade, entendeu? Só isso, eu só quero continuar sendo médico, continuar casado e ter condição de educar meus filhos. Perfeito. E aí, se puder deixar um conselho de sabedoria, tá? Nossa As pessoas que estão nos ouvindo agora, o que você gostaria, né, de deixar, né, de tudo que você já passou, de tudo que você pensa, né, que conselho de sabedoria você deixaria registrado aqui essa noite? Rapaz, é até difícil para onde começar, porque assim, se eu fosse setorizar, né, o que eu ia falar para o acadêmico, o que eu ia falar para um cara que é pai, o que eu tenho para falar
para qualquer pessoa que me conhece é basicamente o que eu li aqui nesse versículo aqui. Existe um tempo para tudo. Faça o seu melhor a cada dia, sem esperar elogio de alguém. Faça para Deus. Aproxime-se de Deus. Entenda, ser cristão, ser uma pessoa que segue o manual de instrução que é a Bíblia, não quer dizer que isso vai te trazer facilidades na vida. O cristão, ele passa provação como todo mundo. Mas quanto mais próximo de Deus, melhor. Lembra, poder trabalhar, comer e beber e gozar do dom do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Então, como diz, reconheça a verdade e a verdade vos libertará. Massa, fantástico. Bom, Guilherme, muito obrigado, cara. Obrigado demais por ter vindo, Eu que agradeço, aceitado cara. esse convite. Deixar aqui uma lembrança aqui para você praticar com pessoas. Eu não sei se você já leu, mas eu acho que faz muito sentido. Nó, adorei. O tanto que você tem para ensinar outras pessoas e a gente precisa lidar com pessoas o tempo todo. Então, acho que Especialista em pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Isso aqui que eu estou precisando mesmo. Rapaz, Faça uma boa leitura, acho que Nó, velho. uma leitura fácil e vai agregar muito aí. E você que acompanhou o nosso talk show até agora, tenho certeza que você pôde aproveitar muito. E se fizer muito sentido, né, transbordar esse nível de sabedoria que a gente discutiu nessa mesa, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam também ouvir um pouco dessa palavra de ensinamento que a gente discutiu aqui. Muito obrigado, se prepare para os próximos. Muita gente boa vai sentar aqui nessa mesa comigo para a gente poder bater um papo e explorarmos, né, as sabedorias de vida de cada uma delas. Sigam a sabedoria e até a próxima. Siga com sabedoria, siga com saber. Siga com sabedoria, siga com saber.